Os Piratas Negros de Barson. Capítulo I. Em minha vida anterior na Terra, passei mais tempo montado a cavalo do que a pé, e desde que estou aqui no planeta Barson tenho passado muito tempo na cela ou nos ágeis voadores da Marinha de Hélio. Portanto, naturalmente, não aguardava com grande prazer a ideia de caminhar 500 milhas. No entanto, tinha que ser feito, e quando algo precisa ser feito, o melhor plano é começar, manter-se firme e terminar o quanto antes possível. Gatol fica a sudoeste de Oz, mas, não tendo bússola nem pontos de referência, foi, como descobri mais tarde, um pouco longe demais para o oeste. Se não tivesse feito isso, talvez tivéssemos nos poupado de algumas experiências muito angustiantes. Embora, se minha vida passada foi algum critério, teríamos encontrado muitas outras aventuras. Tínhamos percorrido cerca de 2.500 hectares dos 4.000 que precisávamos viajar, ou pelo menos o mais próximo que eu conseguia calcular, com um mínimo de incidentes indesejáveis. Em 2 ocasiões fomos atacados por bantos, mas conseguimos matá-los antes que pudessem nos ferir, e fomos atacados por um bando de calotes selvagens, mas felizmente não encontramos nenhum ser humano de todas as criaturas de Barson, as mais perigosas, pois aqui, fora do seu próprio país ou dos países de seus aliados, todo homem é seu inimigo e determinado a destruí-lo. Nem é estranho que em um mundo moribundo, cujos recursos naturais diminuíram quase até desaparecer, mesmo o ar e a água sejam apenas minimamente suficientes para atender às necessidades da população atual. As vastas extensões do fundo do Mar Morto, cobertas por sua vegetação ocre, que atravessamos, eram quebradas apenas ocasionalmente por colinas baixas. Aqui, em ravinas sombreadas, às vezes encontrávamos raízes e tubérculos comestíveis, mas, na maior parte, sobrevivemos da seiva leitoso-like do arbusto mantaia, que cresce no fundo do Mar Morto, embora não em grande quantidade. Tentamos acompanhar os dias, e foi no 37º dia que encontramos problemas realmente sérios. Era o quarto Zodi, que corresponde aproximadamente à 1 da tarde, horário terrestre, quando vimos à distância, e à nossa esquerda o que reconheci instantaneamente como uma caravana de marcianos verdes. Como nenhum destino poderia ser pior do que cair nas mãos desses monstros cruéis, apressamo-nos na esperança de atravessar seu caminho antes de sermos descobertos. Aproveitamos qualquer cobertura que o fundo do mar nos proporcionasse, que era muito pouca, muitas vezes nos obrigando a avançar rastejando, uma técnica que eu havia aprendido com os Apaches do Arizona. Eu estava na frente quando me deparei com um esqueleto humano. Estava se desfazendo em pó, um indicativo de que devia estar ali há muitos anos, pois a umidade em Marte é tão baixa que a decomposição das estruturas ósseas é extremamente lenta. A 50 metros encontrei outro esqueleto, e depois disso, vimos muitos deles. Era uma visão horrível. E o que isso pronunciava eu não sabia adivinhar. A princípio, pensei que talvez uma batalha tivesse sido travada aqui, mas quando percebi que alguns desses esqueletos eram frescos e bem preservados e que outros já haviam começado a se desintegrar, percebi que esses homens haviam morrido em anos muito diferentes. Finalmente senti que havíamos cruzado a linha de marcha da caravana e que, assim que encontrássemos um lugar para nos esconder, estaríamos relativamente seguros. E naquele momento cheguei à beira de um abismo imenso. Exceto pelo Grand Canyon do Colorado, nunca tinha visto nada parecido. Era um grande vale de fenda que parecia ter cerca de 10 milhas de largura e talvez 2 milhas de profundidade, estendendo-se por milhas em ambas as direções. Havia afloramentos de rocha na borda da fenda, e atrás deles nós nos escondemos. Espalhados ao nosso redor havia mais esqueletos humanos do que tínhamos visto antes. Talvez fossem um aviso, mas pelo menos não podiam nos fazer mal. E então voltamos nossa atenção para a caravana que se aproximava, que agora havia mudado um pouco de direção e vinha direto em nossa direção. Esperando contra a esperança que eles vivamente mudassem de direção e nos passassem, deitamos ali observando. Quando fui transportado milagrosamente para Marte pela primeira vez, fui capturado por uma horda de homens verdes e vivi com eles por muito tempo, de modo que aprendi a conhecer bem seus costumes. Portanto, eu estava bastante certo de que esta caravana estava realizando a peregrinação quinquenal da horda até seu incubador escondido. Cada fêmea adulta de marciano produz cerca de 13 ovos por ano, e aqueles que atingem o tamanho, peso e gravidade específica corretos são escondidos nas reentrâncias de algum cofre subterrâneo onde a temperatura é muito baixa para incubação. Todo ano, esses ovos são cuidadosamente examinados por um conselho de 20 chefes, e todos, exceto cerca de 100 dos mais perfeitos,
são destruídos de cada fornecimento anual. Ao final de 5 anos, cerca de 500 ovos quase perfeitos foram escolhidos entre os milhares produzidos. Estes são então colocados em incubadoras quase herméticas para serem chocados pelos raios do sol após um período de mais 5 anos. Quase todos os ovos, exceto cerca de 1%, eclodem, e esses são deixados para trás quando a horda sai da incubadora. Se esses ovos eclodirem, o destino desses pequenos marcianos abandonados é desconhecido. Eles não são desejados, pois sua descendência poderia herdar e transmitir a tendência para incubação prolongada, e assim desestabilizar o sistema que tem sido mantido por eras e que permite que os marcianos adultos determinem um momento adequado para retornar à incubadora quase com precisão de 1 hora. As incubadoras são construídas em regiões remotas, onde há pouca ou nenhuma probabilidade de serem descobertas por outras tribos. O resultado de tal catástrofe significaria que não haveria crianças na comunidade pelos próximos 5 anos. A caravana dos marcianos verdes é uma coisa deslumbrante e bárbara de se ver. Nela havia cerca de 250 enormes carros de 3 rodas puxados por enormes animais mastodônticos conhecidos como os itidars, qualquer um dos quais, pela aparência, poderia facilmente ter puxado toda a comitiva quando totalmente carregado. Os próprios carros eram grandes, espaçosos e ricamente decorados. Em cada um estava sentada uma marciana carregada de ornamentos de metal, com joias, sedas e peles, e nas costas de cada um dos itidars havia um jovem condutor marciano montado sobre ricamente adornadas rédeas. À frente da caravana cavalgavam cerca de 200 guerreiros, 5 lado a lado, e um número semelhante fechava a retaguarda. Cerca de 25 ou 30 batedores flanqueavam os carros de ambos os lados. As montarias dos guerreiros desafiam qualquer descrição com palavras terrenas. Elas se erguiam a 3 metros de altura nos ombros. Tinham 4 pernas de cada lado, uma cauda larga e achatada, maior na ponta do que na raiz, que mantinham esticada para trás enquanto corriam. Uma boca escancarada que divide a cabeça do focinho até o pescoço longo e maciço. Como seus enormes mestres, são totalmente desprovidas de pelos, mas têm uma cor adosa escura e são extremamente lisas e brilhantes. Suas barrigas são brancas e suas pernas apresentam um degradê da cor adósia dos ombros e quadris até um amarelo vivo nos pés. Os próprios pés são fortemente acolchoados e sem unhas. Como os itidars, não usam freio nem cabresto, sendo guiadas inteiramente por meios telepáticos. Enquanto assistíamos a este cortejo verdadeiramente magnífico e impressionante, ele mudou de direção novamente, e eu soltei um suspiro de alívio ao ver que eles iriam nos passar. Evidentemente, pelas costas de suas altas montarias, tinham visto a fenda e agora estavam se movendo paralelamente a ela. Meu alívio seria de curta duração, pois, quando a retaguarda da caravana estava prestes a nos passar, um dos flanqueadores nos avistou. Capítulo 2. Instantaneamente, o sujeito virou seu cavalo, e gritando para seus companheiros, veio galopando em nossa direção. Saltamos de pé com as espadas desembainhadas, esperando morrer, mas prontos para vender nossas vidas caro. Um momento depois de termos nos levantado, Lana exclamou: olhem, aqui há uma trilha descendo para o vale. Olhei ao redor. De fato, agora que estávamos em pé, conseguia ver a cabeça de uma trilha estreita e íngreme descendo pela borda do penhasco. Se conseguíssemos alcançá-la, estaríamos em segurança, pois os grandes totes e tidars dos Homens Verdes não conseguiriam atravessá-la. Era muito possível que os Homens Verdes nem estivessem cientes da presença do desfiladeiro antes de se depararem com ele de repente, e isso é inteiramente possível, porque eles constroem seus incubadores em regiões selvagens desabitadas e inexploradas, às vezes a até 1000 milhas de suas próprias áreas de atuação. Enquanto nós três, Lana, Pandanche e eu, corríamos para a trilha, olhei por cima do ombro e vi que o guerreiro à frente estava quase sobre nós e que não conseguiríamos todos alcançar a trilha. Então chamei Pandanche para descer com Lana. Ambos pararam e se viraram para mim. É uma ordem, disse a eles. Relutantemente, eles se viraram e continuaram em direção ao final da trilha, enquanto eu me virava e enfrentava o guerreiro. Ele havia parado seu golpe e descido do cavalo, evidentemente com a intenção de me capturar em vez de me matar, mas eu não tinha intenção de ser capturado para tortura e morte eventual. Era muito melhor morrer agora. Ele desembainhou sua espada longa enquanto vinha em minha direção e eu fiz o mesmo. Se não houvesse 6 de seus companheiros galopando em seus enormes cavalos, eu não teria me preocupado muito, pois com uma espada sou capaz de enfrentar qualquer marciano inexperiente que já tenha existido. Até mesmo o tamanho deles não lhes dá vantagem. Talvez até seja uma desvantagem,
pois seus movimentos são lentos e pesados em comparação com minha agilidade terrestre, e embora eles sejam 2 vezes meu tamanho, sou tão forte quanto eles. Os músculos do homem terrestre não enfrentaram a força da gravidade desde o início da humanidade à toa. Isso desenvolveu e fortaleceu nossos músculos, porque cada movimento que fazemos é contestado pela gravidade. Meu antagonista estava tão terrivelmente convencido de si mesmo, ao enfrentar uma criatura aparentemente insignificante como eu, que se deixou completamente vulnerável, enquanto avançava contra mim como um touro selvagem. Eu percebi pelo jeito que ele segurava a espada que ele pretendia me atingir na cabeça com o lado da lâmina, para me deixar inconsciente e assim capturar-me mais facilmente, mas quando a espada caiu, eu não estava lá. Eu havia me movido para a direita, fora do caminho dele, e simultaneamente ataquei seu coração. Eu teria perfurado também, se um de seus 4 braços não tivesse batido na ponta da minha lâmina antes que ela alcançasse seu corpo. Mesmo assim, eu o feri gravemente, e rugindo de raiva, ele se virou e avançou contra mim vivamente. Desta vez ele foi mais cuidadoso, mas não fez diferença. Ele estava condenado, pois estava testando sua habilidade contra o melhor espadachim de 2 mundos. Os outros 6 guerreiros estavam quase sobre mim agora. Não era hora para o esporte da esgrima. Finge uma vez, e o atravessem no coração. Então, vendo que Lana estava em segurança, virei e corri ao longo da borda da fenda, e os 6 guerreiros verdes fizeram exatamente o que eu esperava que fizessem. Eles provavelmente se destacaram da retaguarda pelo prazer de pegar um homem vermelho para a tortura ou para seus jogos selvagens. Agrupados, vieram atrás de mim. Os pés almofadados e sem unhas de suas montaras ponderosas não faziam som algum sobre a vegetação ocre semelhante a musgo do fundo do Mar Morto. Lanças brândidas vinham atrás de mim, cada um tentando matar ou capturar. Senti-me muito como uma raposa deve se sentir em uma caçada de raposas. De repente, parei, virei e corri em direção a eles. Eles devem ter pensado que eu tinha enlouquecido de medo, pois certamente não podiam saber o que eu tinha em mente, que eu havia corrido apenas para atraí-los para longe da entrada da trilha que descia para o vale. Eles estavam quase sobre mim quando saltei alto no ar e completamente por cima deles. Minha grande força e agilidade, e a menor gravidade de Marte, mais uma vez vieram em meu auxílio em uma emergência. Quando eu desci, corri para a cabeceira da trilha, e quando os guerreiros conseguiram parar seus cavalos, eles se viraram e correram atrás de mim, mas já era tarde demais. Eu posso correr mais rápido do que qualquer cavalo que já nasceu. O único problema comigo é que sou orgulhoso demais para correr, mas, assim como o sujeito que era orgulhoso demais para lutar, às vezes tenho que correr, como neste caso em que a segurança de outros estava em jogo. Cheguei à cabeceira da trilha com bastante tempo de sobra e desci apressado atrás de Lana e Pandanche, que encontrei me esperando quando os alcancei. Enquanto dissemos, olhei para cima e vi os guerreiros verdes na borda da fenda nos observando, e adivinhando o que aconteceria, arrastei Lana para o abrigo de uma saliência que se projetava. Pandanche seguiu logo depois, assim que balas de rádio começaram a explodir perto de nós. Os rifles com os quais os homens verdes de Marte estão armados são de um metal branco, com cabo de madeira, um crescimento muito leve, intensamente duro, muito valorizado em Marte e totalmente desconhecido por nós, habitantes da Terra. O metal do cano é uma liga composta principalmente de alumínio e aço, que eles aprenderam a temperar a uma dureza muito superior à do aço com que estamos familiarizados. O peso desses rifles é comparativamente pequeno, e com o pequeno calibre, projéteis explosivos de rádio que utilizam e o grande comprimento do cano, eles são extremamente letais e a distâncias que seriam impensáveis na Terra. Os projéteis que eles usam explodem ao atingir um objeto, pois possuem uma camada externa opaca que se rompe com o impacto, expondo um cilindro de vidro, quase sólido, na extremidade frontal do qual há uma minúscula partícula de pó de rádio. Nota do editor: eu usei a palavra rádio para descrever esse pó porque, à luz das descobertas recentes na Terra, acredito que seja uma mistura da qual o rádio é a base. Nos manuscritos do Capitão Carter, ele é mencionado sempre pelo nome usado na língua escrita de Hélio e é escrito em hieróglifos que seria difícil e inútil reproduzir. No momento em que a luz do Sol, mesmo difusa, atinge esse pó, ele explode com uma violência que nada pode suportar. Em batalhas noturnas, nota-se a ausência dessas explosões, enquanto a manhã seguinte será preenchida, ao nascer do sol, com os estalidos agudos de mísseis explosivos disparados na noite anterior. Como regra, no entanto,
Projéteis que não explodem são usados após o anoitecer. Senti que era mais seguro permanecer onde estávamos do que nos expor tentando descer, pois duvidava muito que os enormes guerreiros verdes nos seguissem por aquele declive íngreme a pé, já que a trilha era estreita demais para seus grandes corpos e eles odeiam se deslocar a pé. Depois de alguns minutos, investiguei e descobri que aparentemente eles tinham partido. Então começamos a descer para o vale, não querendo arriscar outro encontro com aquela grande horda de criaturas cruéis e impiedosas. Capítulo 3. A trilha era íngreme e muitas vezes perigosa, pois zigue-zagueava pela face de um penhasco quase perpendicular. Ocasionalmente, em uma saliência, nós teríamos que passar por cima do esqueleto de um homem. E encontramos 3 corpos recém-mortos em vários estágios de decomposição. O que você acha desses esqueletos e corpos? Perguntou Pandanche. Estou perplexo. Respondi. Deve haver muito mais pessoas que morreram na trilha do que aquelas cujos restos vimos aqui. Você notará que todos estão sobre saliências onde os corpos poderiam ter ficado quando caíram. Muitos mais devem ter despencado até a base do penhasco. Mas como você supõe que eles encontraram a morte? Perguntou Lana. Pode ter havido uma epidemia de doença no vale, sugeriu Pandanche. E esses pobres diabos morreram tentando escapar. Tenho certeza de que não faço a menor ideia de qual pode ser a explicação. Respondi. Você vê os restos de arreios na maioria deles, mas nenhuma arma. Estou inclinado a pensar que Pandanche está certo ao supor que eles estavam tentando escapar, mas se era de uma epidemia de doença ou de outra coisa, talvez nunca saibamos. De nossa posição instável naquela trilha precária, tínhamos uma excelente vista do vale abaixo. Era plano e bem irrigado, e a monotonia da grama escarlate que cresce em Marte onde a água era quebrada por florestas, formando, no conjunto, uma visão impressionante para quem conhece este planeta moribundo. Há plantações, árvores e outra vegetação ao longo dos canais, há gramados e jardins nas cidades onde a irrigação está disponível, mas nunca vi uma cena como esta, exceto no Vale do, no Polo Sul, onde se encontra o Mar Perdido de Kourou. Pois aqui havia não apenas uma vasta extensão de vale fértil, mas havia rios e pelo menos um lago que eu podia ver à distância. E então Lana chamou nossa atenção para uma cidade, reluzente e branca, com torres elevadas. Que cidade bonita, disse ela. Me pergunto que tipo de pessoas vivem ali. Provavelmente alguém que não gostaria de nada mais do que rasgar nossas gargantas. Eu disse. Nós, Orovas, não somos assim, disse Pandanche. Não gostamos de matar pessoas. Por que todas as outras raças em Marte se odeiam tanto? Eu não acho que seja ódio que os faz querer se matar, eu disse. É que se tornou um costume. Desde o esvaziamento dos mares a eras, a sobrevivência se tornou cada vez mais difícil, e em todas essas eras eles se acostumaram tanto a lutar pela existência que agora se tornou algo natural matar todos os alienígenas. Eu ainda gostaria de ver o interior daquela cidade, disse Lana de Gatou. Sua curiosidade provavelmente nunca será satisfeita, eu disse. Ficamos por algum tempo em uma saliência olhando para baixo, sobre aquele belo vale, provavelmente uma das mais belas paisagens de todo Marte. Vimos vários rebanhos dos pequenos todos usados pelos marcianos vermelhos como animais de montaria e para alimentação. Há uma pequena diferença entre a espécie de sela e a de abate, mas a essa distância não podíamos dizer a qual deles pertenciam. Também vimos animais de caça lá embaixo, e nós, que estávamos há tanto tempo sem carne de qualidade, fomos tentados. Vamos descer, disse Lana. Não vimos nenhum ser humano, e não precisamos nos aproximar da cidade. Ela fica bem longe. Eu gostaria muito de ver as belezas daquele vale de perto, e eu gostaria de conseguir uma boa carne vermelha. Eu disse. E eu também, disse Pandanche. Meu bom senso me diz que seria uma coisa tola de se fazer. Eu disse. Mas se eu tivesse seguido meu bom senso sempre, minha vida teria sido muito monótona. De qualquer forma, disse Lana, não sabemos se é mais perigoso lá embaixo, no fundo do vale, do que era lá no alto da borda. Certamente escapamos por pouco de muitos problemas lá em cima, e eles ainda podem estar por perto. Eu não achava, embora eu conheça marcianos verdes que caçam alguns homens vermelhos por dias a fio. De qualquer forma, o resultado da nossa conversa foi que continuamos descendo até o fundo do vale. Ao redor da base do penhasco, onde a trilha terminava, havia um amontoado de ossos humanos e alguns corpos gravemente mutilados, pobres diabos que haviam morrido na trilha acima ou caído para a morte ali no fundo. Perguntei-me como e por quê. Felizmente para nós, a cidade estava a uma distância tal que eu tinha certeza de que ninguém poderia nos ver de lá,
e conhecendo os costumes marcianos, não tínhamos intenção de nos aproximar dela, nem nos preocuparíamos particularmente se fosse seguro, pois o chão do vale era tão encantadoramente belo em seu estado natural que as vistas e os sons de uma cidade teriam soado como uma nota dissonante. A uma curta distância de nós havia um pequeno rio, e além dele, uma floresta descia até sua margem. Atravessamos até o rio sobre o gramado escarlate, aparado rente pelo pasto dos rebanhos e salpicado por muitas flores de uma beleza sobrenatural. A uma curta distância rio abaixo, um rebanho de toatos pastava. Eles eram da variedade para carne, que é excepcionalmente saborosa, e Pandanche sugeriu que atravessássemos o rio para que ele pudesse aproveitar a ocultação da floresta e se aproximar o suficiente para fazer uma caça. O rio estava simplesmente cheio de peixes, e enquanto atravessávamos eu espadanei vários com minha espada longa. Ao menos teremos peixe para o jantar, eu disse. E se Pandanche tiver sorte, teremos um bife. E na floresta vejo frutas e nozes, disse Lana. Que banquete teremos? Deseje-me sorte, disse Pandanche, enquanto entrava na floresta para seguir caminho até os toats. Lana e eu estávamos observando, mas não vimos o jovem Orovarani vivamente até que ele surgiu da floresta e lançou algo no toato mais próximo. Um touro jovem. A fera gritou, correu alguns passos, cambaleou e caiu, enquanto o resto do rebanho disparava em disparada. Como ele fez isso? Perguntou Lana. Não sei, eu disse. Ele fez tão rápido que não consegui ver o que ele jogou. Certamente não era uma lança, porque ele não tem uma. E se tivesse sido sua espada, poderíamos ter visto. Parecia um pedacinho de galho, disse Lana. Vimos Pandanche cortando bifes de sua caça, e logo ele voltou para nós, carregando carne suficiente para uma dúzia de homens. Como você matou aquele toto? Perguntou Lana. Com minha adaga, respondeu Pandanche. Foi maravilhoso, disse eu. Mas onde você aprendeu isso? Arremessar adagas é uma forma de esporte em Oz. Todos nós somos bons nisso, mas eu tive a sorte de ganhar o troféu do Jedak pelos últimos 3 anos, então eu estava bastante confiante quando me ofereci para pegar um toto para você, embora nunca tivesse usado isso para matar animais antes. Muito raramente há um duelo em Oz, e quando há, os competidores geralmente escolhem adagas, a menos que um deles seja muito mais habilidoso que o outro. Enquanto Pandanche e eu acendíamos o fogo e cozinhávamos os peixes e bifes, Lana recolhia frutas e nozes, assim tivemos uma refeição deliciosa. E quando a noite chegou, deitamos na relva macia e dormimos. Capítulo 4. Dormimos até tarde, pois estávamos muito cansados na noite anterior. Eu pesquei alguns peixes frescos. Invamente tomamos café da manhã com peixe, bifes, frutas e nozes. Então, começamos a nos dirigir para a trilha que sai do vale. Vai ser uma subida terrível, disse Pandanche. Ah, eu queria que não tivéssemos que fazê-la, disse Lana. Odeio deixar este lugar lindo. Minha atenção foi subitamente atraída para a extremidade inferior do vale. Talvez você não precise deixá-lo, Lana, eu disse. Olhe. Tanto ela quanto Pandanche se viraram e olharam na direção que eu havia indicado, para ver 200 guerreiros montados em toates. Os homens eram negros como ébano, e eu me perguntei se poderiam ser os notórios piratas negros de Barson que eu havia conhecido e enfrentado muitos anos atrás no Polo Sul, o povo que se chamava de primogênito. Eles galoparam até nós e nos cercaram. Suas lanças estavam abaixadas, prontas para qualquer emergência. Quem são vocês? Exigiu o líder. O que estão fazendo no Vale dos Primogênitos? Descemos pelo caminho para evitar uma horda de homens verdes. Respondi. Estávamos apenas indo embora. Viemos em paz. Não queremos guerra. Mas ainda somos 3 espadas prontas para nos defender bem. Vocês terão que vir conosco para Cantol, disse o líder. A cidade? Perguntei. Ele acenou com a cabeça. Eu saquei minha espada da bainha. Pare, disse ele. Somos 200, vocês são 3. Se vocês forem à cidade, haverá pelo menos uma chance de não serem mortos. Se ficarem aqui e lutarem, serão mortos. Encolhe os ombros. Isso é irrelevante para mim, disse eu. Lana de Gatol deseja ver a cidade, e eu também gostaria de lutar. Pandanche, o que você e Lana dizem? Eu gostaria de ver a cidade, disse Lana. Mas lutarei se você lutar. Talvez, ela acrescentou, eles não sejam cruéis conosco. Vocês terão que entregar suas armas, disse o líder. Isso não me agradou e hesitei. É isso ou a morte, disse o líder. Vamos, não posso ficar aqui o dia todo. Bem, a resistência era inútil, e parecia tolice sacrificar nossas vidas se houvesse a menor esperança de sermos bem recebidos em Cantol.
e assim fomos carregados nas costas de 3 tolas atrás de seus cavaleiros e partimos para a bela Cidade Branca. A viagem até a cidade foi tranquila, mas me deu uma excelente oportunidade de examinar nossos captores mais de perto. Eles eram, sem dúvida, da mesma raça de Shodar, da Tordus primogênitos de Barson, para lhe dar seu título completo, que primeiro foi meu inimigo e depois meu amigo durante minhas estranhas aventuras entre os Santos Ters. São uma raça excepcionalmente bonita, com membros esguios e poderosos, rostos inteligentes e traços de tal talhamento requintado que o próprio Adonis poderia ter invejado. Sou da Virgínia, e pode parecer estranho eu dizer isso, mas suas peles negras, semelhantes ao ébano polido, aumentam muito sua beleza. O arnês e o metal de nossos capturadores eram idênticos aos usados pelos piratas negros, com os quais eu havia feito amizade nas falésias douradas acima do Vale do. Minha admiração por essas pessoas não me fez ignorar o fato de que elas são uma raça cruel e sem piedade, e que nossa expectativa de vida foi reduzida ao mínimo por nossa captura. Cantor não decepcionou suas promessas. Era tão bonita de perto quanto parecia de longe. Sua parede externa de um branco puro é elaboradamente esculpida, assim como as fachadas de muitos de seus prédios. Torres graciosas se erguem acima de suas largas avenidas, que, quando entramos na cidade, estavam cheias de gente. Entre os negros, vimos vários homens vermelhos realizando tarefas humildes. Era evidente que eram escravos, e a presença deles sugeria o destino que poderia nos aguardar. Não posso dizer que aguardava com grande entusiasmo a possibilidade de John Carter, príncipe de Hélio, senhor da Guerra de Marte, se tornar um coletor de lixo ou gari. Uma coisa que notei particularmente em Canton foi que as residências não podiam ser erguidas sobre colunas cilíndricas, como acontece na maioria das cidades modernas de Marte, onde o assassinato foi desenvolvido como uma arte refinada e onde as guildas de assassinos florescem abertamente, e seus membros desfilam pelas ruas como os gangsters faziam em Chicago. Fortemente escoltados, fomos levados a um grande edifício e lá fomos separados. Fui levado a um apartamento e colocado em uma cadeira de costas para uma máquina de aparência estranha, cujo rosto estava coberto por inúmeros mostradores. Vários cabos altamente isolados saíam de diferentes partes do aparelho. Bandas de metal nas extremidades desses cabos estavam presas aos meus pulsos, meus tornozelos e meu pescoço, sendo que a última pressão era contra a base do meu crânio. Então algo semelhante a uma camisa de força foi apertado firmemente ao meu redor, e tive a sensação de que incontáveis agulhas tocavam minha coluna por quase toda a sua extensão. Pensei que seria eletrocutado, mas parecia-me que eles tomaram um grande número de cuidados desnecessários para me destruir. Um simples golpe de espada teria resolvido isso muito mais rápido. Um oficial, que evidentemente estava no comando do procedimento, veio e se colocou à minha frente. Você está prestes a ser examinado, disse ele. Você responderá a todas as perguntas com sinceridade. Então ele fez um sinal para um assistente que acionou um interruptor no aparelho. Portanto, eu não seria eletrocutado, mas examinado. Para quê? Eu não conseguia imaginar. Senti um formigamento muito suave por todo o meu corpo, e então começaram a me bombardear com perguntas. Eram 6 homens. Às vezes me questionavam individualmente e às vezes tudo de uma vez. Nesses momentos, claro, eu não conseguia responder de forma muito inteligente porque não conseguia ouvir as perguntas completamente. Às vezes falavam comigo de forma reconfortante, e de novo gritavam comigo com raiva, frequentemente me insultavam. Eles me deixaram descansar por alguns momentos, e então um escravo entrou no apartamento com uma bandeja de comida muito tentadora que me ofereceu. Quando eu estava prestes a pegá-lo, foi arrancado, e meus algozes riram de mim. Eles me cutucaram com instrumentos cortantes até o sangue escorrer. Depois esfregaram as feridas com uma cáustica ardente. Depois aplicaram uma pomada que aliviava a dor instantaneamente. Invamente descansei e invamente me ofereceram comida. Quando eu não fiz nenhum movimento para tentar pegá-la, eles insistiram, e para minha grande surpresa, me deixaram comê-la. Nesta altura, eu tinha chegado à conclusão de que tínhamos sido capturados por uma raça de maníacos sádicos. E o que aconteceu em seguida me assegurou que eu estava certo. Meus torturadores todos deixaram o apartamento. Sentei-me ali por vários minutos, refletindo sobre todo o procedimento e porque eles não poderiam ter me torturado sem me prender àquela engenhoca incrível. Eu estava de frente para uma porta na parede oposta, e de repente a porta se abriu com força e um enorme bando saltou para dentro da sala com um rugido horrível. Isso, pensei eu, é o fim. Enquanto o grande carnívoro vinha correndo em minha direção, tão de repente quanto ele entrou na sala, ele parou a poucos metros de mim,
e tão instantaneamente que foi lançado ao chão aos meus pés. Foi então que percebi que ele estava preso por uma corrente um pouco curta demais para permitir que ele me alcançasse. Eu tive todas as sensações de uma morte iminente e uma forma de tortura das mais refinadas. No entanto, se esse tivesse sido o objetivo deles, falharam, pois eu não temo a morte. O banco foi arrastado para fora do apartamento pela corrente e a porta se fechou. Então a banca examinadora entrou sorrindo para mim da maneira mais gentil. Isso é tudo, disse o oficial responsável. O exame acabou. Capítulo V. Depois que os apetrechos foram retirados de mim, foi entregue ao meu guarda e levado para as fossas, como as que se encontram em toda a cidade marciana, antiga ou moderna. Esses corredores e câmaras labirínticos são usados para fins de armazenamento e para a detenção de prisioneiros, sendo seus únicos outros ocupantes os repulsivos Úcio. Fui acorrentado à parede em uma grande cela na qual havia outro prisioneiro, um marciano vermelho, e não demorou até que Lana de Gatol e Pandanche fossem trazidos e acorrentados perto de mim. Vejo que você sobreviveu ao exame, eu disse. Que diabos eles esperam aprender com um exame desses? Perguntou Lana. Foi estúpido e bobo. Talvez eles quisessem descobrir se poderiam nos assustar até a morte, sugeriu Pandanche. Eu me pergunto quanto tempo eles vão nos manter nesses poços, disse Lana. Estou aqui há 1 ano, disse o homem vermelho. De vez em quando sou levado para fora e colocado para trabalhar com outros escravos pertencentes ao Jeddah, mas até que alguém me compre, permanecerei aqui. Te compre? O que você quer dizer? Perguntou Pandanche. Todos os prisioneiros pertencem ao Jeddah, respondeu o homem vermelho. Mas seus nobres ou oficiais podem comprá-los se quiserem outro escravo. Acho que ele está me mantendo a um preço muito alto, pois vários nobres me observaram e disseram que gostariam de me ter. Ele ficou em silêncio por um momento, então disse: Você vai me perdoar pela curiosidade, mas 2 de vocês não parecem nada com Barsómenos. E estou me perguntando de que parte do mundo vocês vêm. Apenas a mulher é típica de Barson, ambos os homens têm pele branca. Um de vocês cabelo preto e o outro loiro. Você já ouviu falar dos Orovars? Perguntei. Certamente, respondeu ele. Mas eles estão extintos há séculos. No entanto, Pandanche aqui é um Orovar. Há uma pequena colônia deles que sobreviveu em uma cidade Orovar deserta. E você? Perguntou ele. Você não é Orovar? Com esse cabelo preto? Não. Disse eu. Sou de outro mundo, Jason. Oh! Exclamou ele. Pode ser que você seja de um Carter. Sim, e você? Meu nome é J. Adian. Sou de Aor. Aor, eu disse. Conheço uma garota de Aor. O nome dela é Janai. O que você sabe sobre Janai? Ele exigiu. Você a conheceu? Eu perguntei. Ela foi minha irmã. Está morta há anos. Enquanto eu estava fora do país em uma longa viagem, Jalred, príncipe de Aor, contratou Gantungur, o assassino, para matar meu pai porque ele se opunha a Jalred como pretendente de Janai. Quando voltei a Aor, Janai havia fugido, e mais tarde soube de sua morte. Para escapar da própria tentativa de assassinato, fui forçado a deixar a cidade, e depois de andar por algum tempo, fui capturado pelo primeiro nascido. Mas me diga, o que você sabia sobre Janai? Eu sei que ela não está morta. Respondi. Ela está emparelhada com um dos meus oficiais mais confiáveis, está segura em Hélio. J. Dean ficou tomado de felicidade ao saber que sua irmã ainda vivia. Agora, disse ele, se eu pudesse escapar daqui e voltar para Aor para vingar meu pai, eu morreria feliz. Seu pai já foi vingado. Eu lhe disse, Jalred está morto. Lamento que não tenha sido dado a mim o direito de matá-lo, disse J. Dean. Você está aqui há 1 ano, eu disse, e deve conhecer um pouco dos costumes das pessoas. Pode nos dizer qual destino pode nos aguardar? Há várias possibilidades, respondeu ele. Vocês podem ser trabalhados como escravos, caso em que serão maltratados, mas podem ser autorizados a viver por anos, ou você pode ser reservado apenas para os jogos que acontecem em um grande estádio. Lá você lutará com homens ou feras pela edificação do primogênito. Por outro lado, você pode ser executado sumariamente a qualquer momento. Tudo depende das vicissitudes mentais de Doxor, Jeddak do primeiro nascido, que eu acho um pouco louco. Se o exame bobo que nos deram serve de critério, disse Lana, todos eles são loucos. Não tenha tanta certeza disso, aconselhou J. Dean. Se você entendesse o propósito desse exame, entenderia que ele nunca foi concebido por nenhuma mente sã. Você viu os homens mortos ao entrar no vale? Sim. Mas o que eles têm a ver com o exame? Eles fizeram o mesmo exame, é por isso que estão mortos lá fora. Eu não entendo. Eu disse, por favor,
Explique. As máquinas às quais você estava conectado registraram centenas dos seus reflexos, e automaticamente registraram seu próprio índice nervoso individual, que é diferente do de qualquer outra criatura no mundo. A máquina mestre, que você não viu e nunca verá, gera vibrações de ondas curtas que podem ser ajustadas exatamente ao seu índice nervoso individual. Quando isso é feito, você sofre um derrame paralisante tão intenso que morre quase instantaneamente. Mas por que tudo isso apenas para destruir alguns escravos? Perguntou Pandanche. Não é só por isso, explicou J.A.D.A. Talvez esse tenha sido um dos propósitos iniciais: impedir que os prisioneiros escapassem e espalhassem a notícia deste lindo vale em um planeta moribundo. Você pode imaginar que quase qualquer país desejaria possuí-lo, mas ele tem outro propósito. Mantém Doxus Supremo. Todo adulto no vale teve seu índice nervoso registrado e está à mercê de seu Gedak. Você não precisa sair do vale para ser exterminado. Um inimigo do Gedak pode estar sentado em sua própria casa algum dia, quando a coisa o descobriria e o destruiria. Doxus é o único adulto em Cantor cujo índice não foi registrado, e ele e mais um homem, MYR, são os únicos que sabem exatamente onde a máquina mestre está localizada, ou como operá-la. Disse que é muito delicado e que pode ser danificado de forma irreparável em um instante e nunca pode ser substituído. Por que não poderia ser substituída? Perguntou Lana. O inventor dela está morto, respondeu J.A.D.A. Disse que ele odiava Doxus por causa do propósito ao qual o Gedak havia destinado sua invenção e que Doxus o mandou assassinar por medo dele. MYR. Que o sucedeu. Não tenho gênio para projetar outra máquina como essa. Capítulo 6. Naquela noite, depois que Lana adormeceu, J.A.D.A., Pandanche e eu conversávamos sussurrando, para não perturbá-la. É uma pena, disse J.A.D.A., que estava olhando para a garota adormecida. É uma pena que ela seja tão bonita. O que você quer dizer? Perguntou Pandanche. Esta tarde você me perguntou qual poderia ser o seu destino, e eu disse quais poderiam ser as possibilidades. Mas essas eram as possibilidades para vocês dois homens. Para a garota, ele olhou tristemente para Lana e balançou a cabeça. Não precisava dizer mais. Asterisco, asterisco, asterisco. No dia seguinte, vários dos primogênitos desceram até nossa cela para nos examinar, como alguém examinaria gado que pretende comprar. Entre eles estavam dos oficiais do Gedak, a quem coube a função de vender prisioneiros como escravos pelo maior preço que pudesse obter. Um dos nobres imediatamente se encantou por Lana e fez uma oferta por ela. Eles discutiram o preço por algum tempo, mas, no final, o nobre a conquistou. Pandanche e eu ficamos profundamente abalados enquanto levavam Lana de Gatol, pois sabíamos que jamais a veríamos vivamente. Embora seu pai seja o G de Gatol, em suas veias corre o sangue de Hélio, e as mulheres de Hélio sabem como agir quando uma providência cruel lhes reserva um destino, o mesmo que sabíamos que Lana de Gatol estava destinada a enfrentar. Oh, está acorrentado a uma parede sem uma espada quando uma coisa dessas acontece, exclamou Pandanche. Eu sei como você se sente, eu disse, mas ainda não estamos mortos, Pandanche, e nossa chance ainda pode chegar. Se chegar, faremos com que eles paguem, disse ele. Dois nobres estavam dando lances por mim, e finalmente fui arrematado por um dator chamado Shashak. Minhas algemas foram removidas, e o agente do Gedak me avisou para ser um escravo bom e dócil. Shashak tinha alguns guerreiros com ele, e eles caminhavam de cada lado de mim enquanto saíamos das fossas. Eu era objeto de considerável curiosidade, enquanto nos dirigíamos para o palácio de Shashak, que ficava próximo ao do Gedak. Minha pele branca e meus olhos cinzentos sempre despertam comentários em cidades onde eu não sou conhecido. Claro, minha pele está bronzeada pela exposição ao sol, mas mesmo assim, minha pele não tem o vermelho cobre dos homens vermelhos de Barson. Antes de eu ser levado para as alas dos escravos do palácio, Shashak me interrogou. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Dotar Sojata. Respondi. É o nome que me deram os marcianos verdes que me capturaram quando cheguei em Marte, sendo os nomes dos dois primeiros marcianos verdes que matei em duelos, e tem a natureza de um título honorável. Um homem com apenas um nome, um Omed, não é muito respeitado. Sempre fiquei feliz por eles pararem em dois nomes, pois se eu tivesse que assumir o nome de cada guerreiro marciano verde que matasse em um duelo, levaria 1 hora para pronunciá-los todos. Você disse Dator? Perguntou Shashak. Não me diga que você é um príncipe. Eu disse Dotar, respondi. Eu não tinha dado meu nome verdadeiro, porque tinha razões para acreditar que ele era bem conhecido pelos primeiros nascidos,
que tinham bons motivos para me odiar pelo que fiz a eles no Vale do. De onde você é? Ele perguntou. Não tenho país. Eu disse. Sou um pântano. Como esses soldados de fortuna não têm moradia fixa, vagando de cidade em cidade oferecendo seus serviços e suas espadas a quem quer que os empregue, eles são os únicos homens que podem entrar praticamente em qualquer cidade marciana com impunidade. Ah, um pântano. Ele disse. Suponho que você se ache bom com a espada. Já encontrei piores. Respondi. Se eu achasse que você fosse realmente bom, eu o inscreveria nos jogos menores. Ele disse. Mas você me custou muito dinheiro. E eu odiaria arriscar você ser morto. Não acho que você precise se preocupar com isso. Eu lhe disse. Você tem muita confiança em si mesmo. Ele disse. Bem, vamos ver do que você é capaz. Leve-o para o jardim. Dirigiu-se aos dois guerreiros. Shashak nos seguiu até um espaço aberto de areia. Dê sua espada a ele, disse a um dos guerreiros. E ao outro. Enfrente-o. Tang. Mas não até a morte. Então ele se voltou para mim. Não é até a morte, escravo. Você entende. Eu apenas quero ver o quão bom você é. Qualquer um de vocês pode derramar sangue, mas não matar. Tang. Como todos os outros piratas negros de Barson que conheci, era um excelente espadachim frio, rápido e mortal. Ele veio na minha direção com um leve sorriso de desdém nos lábios. Não é muito justo, meu príncipe, disse ele a Shashak, colocá-lo contra um dos melhores espadachins de Cantou. Essa é a única maneira de eu saber se ele é bom ou não, respondeu Shashak. Se ele te estender, certamente será bom o suficiente para entrar nos jogos menores. Ele talvez até ganhe de volta seu prêmio para mim. Veremos, disse Ptang, cruzando espadas comigo. Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, eu fiz um corte no ombro. Ele parecia muito surpreso, e o sorriso desapareceu de seus lábios. Um acidente, disse ele, não vai acontecer de novo. E então eu o cortei no outro ombro. Agora, ele cometeu um erro fatal. Ficou com raiva. Embora a raiva possa endurecer o ataque de um homem, enfraquece sua defesa. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes, e quando quero despachar um antagonista rapidamente, sempre tento deixá-lo com raiva. Venha, venha, me disse Shashak. Você não consegue mostrar algo melhor do que isso contra um escravo. Com isso, Pan veio em minha direção com sangue nos olhos, e eu não vi nada ali que parecesse um desejo de machucar. Tang estava decidido a me matar. Triang, estalou Shashak. Não o mate. Naquele momento, eu ri e fiz Pan sangrar no peito. Vocês não têm verdadeiros espadachins, encantou? Perguntei, provocando. Shashak e seu outro guerreiro ficaram muito quietos. Eu conseguia vislumbrar seus rostos ocasionalmente, e eles pareciam um pouco abatidos. Trang estava furioso, e agora vinha em minha direção como um touro enlouquecido, com um golpe que teria cortado minha cabeça se tivesse acertado. No entanto, não acertou, e eu o atravessei pelos músculos do braço esquerdo. Não seria melhor pararmos? Perguntei a Shashak antes que seu homem sangre até a morte. Shashak não respondeu, mas eu estava ficando entediado com todo o assunto que ia terminar. Então puxei Pan para um ataque e mandei sua espada voar pelo jardim. Já chega agora? Perguntei. Shashak acenou com a cabeça. Sim, disse ele. Isso é suficiente. Plan foi um dos homens mais surpresos e abatidos que já vi. Ele simplesmente ficou ali me olhando, sem se mexer para pegar sua espada. Senti muita pena dele. Você não tem nada do que se envergonhar, Pan, disse a ele. Você é um espadachim excelente, mas o que fiz com você posso fazer com qualquer homem, encantou. Eu acredito disso, disse ele. Você pode ser um escravo, mas tenho orgulho de ter cruzado espadas com você. O mundo nunca viu um espadachim melhor. Estou convencido disso, disse Shashak. E posso ver onde você vai me fazer ganhar muito dinheiro. Dotar Sujat. Capítulo 7. Shashak me tratava mais ou menos como um rico dono de cavalos na terra trataria um possível vencedor do derby. Eu ficava alojado nos quartéis de sua guarda pessoal, onde era tratado como um igual. Ele designou Pan para garantir que eu tivesse a quantidade adequada de exercícios e prática de espada, e também, presumo, para assegurar que eu não tentasse escapar. E agora minha única preocupação era o destino de Lanadigatol e Pandanche, sobre cujos paradeiros e estado eu estava totalmente ignorante. Um certo tipo de amizade se desenvolveu entre Ptan e eu. Ele admirava minhas habilidades com a espada e costumava se gabar disso para os outros guerreiros. A princípio, eles estavam inclinados a criticá-lo e ridicularizá-lo porque ele havia sido derrotado por um escravo. Então, eu sugeri que ele oferecesse aos críticos a oportunidade de ver se poderiam fazer melhor comigo. Não posso fazer isso,
disse ele, sem a permissão de Shashak, pois se algo acontecesse com você, eu seria responsabilizado. Nada vai me acontecer, eu disse a ele. Ninguém deveria saber disso melhor do que você. Ele sorriu um pouco tristemente. Você está certo, disse ele, mas ainda assim devo pedir a Shashak. E isso ele fez na próxima vez que viu o Dator. Para conquistar a amizade mais profunda de Ptan, eu vinha lhe ensinando alguns dos pontos mais refinados da esgrima que aprendi em 2 mundos em 1000 duelos e batalhas, mas de maneira nenhuma eu ensinava todos os meus truques. Nem poderia transmitir a ele a força e a agilidade que meus músculos terrenos me proporcionam em Marte. Shashak estava nos observando durante o duelo de espadas quando Ptan lhe perguntou se eu poderia enfrentar alguns de seus críticos. Shashak balançou a cabeça. Receio que Dr. Sojet possa se ferir, disse ele. Eu garanto que não me ferirei, disse Liu. Bem, disse ele, então temo que você possa matar alguns de meus guerreiros. Prometo que não vou apenas mostrar a eles que não conseguem durar tanto quanto Plan durou. Pode ser um bom divertimento, disse Shashak. Quem são aqueles que te criticaram? Tang lhe deu os nomes de 5 guerreiros que haviam sido particularmente venenosos em seus ridículos e críticas, e Shashak imediatamente os chamou. Eu entendo, disse Shashak, quando eles se reuniram, que vocês condenaram Pan porque ele foi derrotado em um duelo com este escravo. Algum de vocês acha que poderia fazer melhor do que Pan fez? Se sim, aqui está sua chance. Eles lhe asseguraram, quase em coro, que poderiam fazer muito melhor. Veremos, disse ele. Mas todos vocês devem entender que ninguém deve ser morto, e que vocês devem parar quando eu der a ordem. É uma ordem. Eles lhe garantiram que não me matariam. E então o primeiro deles se adiantou com arrogância para me enfrentar, um a um. Em rápida sucessão, eu atingia cada um no ombro direito e os desarmava. Devo dizer que se comportaram muito bem, todos, exceto um dele, um sujeito chamado Bantor, que tinha sido o crítico mais feroz de Ptan. Ele me enganou, resmungou ele. Deixe-me pegá-lo de novo, meu Dator, e eu o matarei. Ele estava tão bravo que a voz tremia. Não, disse Shashak. Ele arrancou seu sangue e o desarmou, demonstrando que é o melhor espadachim. Se foi por um truque, foi um truque de esgrima que você faria bem em dominar antes de tentar matar Dr. Sojet. O sujeito ainda estava carrancudo e resmungando enquanto se afastava com os outros 4, e percebi que, embora todos esses primogênitos fossem meus inimigos nominais, esse sujeito, Bantor, era um inimigo ativo. No entanto, dei pouca atenção ao assunto, já que eu era valioso demais para Shashak para que alguém arriscasse seu desagrado me prejudicando. Nem pude ver qualquer forma de o sujeito me ferir. Bantor sempre me desgostou, disse Ptan, depois que todos nos deixaram. Ele não gosta de mim porque eu sempre o superei em esgrima e em feitos de força, e além disso, ele é um provocador nato. Se não fosse pelo fato de ele ser parente da esposa de Shashak, o Dator não o teria por perto. Já que eu me comparei a um possível vencedor do derby, posso muito bem continuar a analogia descrevendo seus jogos menores como encontros de corridas menores. Eles acontecem cerca de uma vez por semana em um estádio dentro da cidade, e aqui os nobres ricos colocam seus guerreiros ou escravos contra os de outros nobres em façanhas de força, boxe, luta livre e duelo. Grandes quantias de dinheiro são apostadas, e a empolgação é intensa. Os duelos nem sempre são até a morte, os nobres decidindo de antemão exatamente sobre o que farão suas apostas. Normalmente é pelo primeiro sangue ou pela desarmação, mas sempre há pelo menos um duelo até a morte, que pode ser comparado à corrida principal de um encontro de corridas, ou ao evento principal de um torneio de boxe. Cantou tem uma população de cerca de 200.000 habitantes, dos quais possivelmente 5.000 são escravos. Como me foi concedida uma liberdade considerável, eu andei bastante pela cidade, embora Pan sempre me acompanhasse, e eu fiquei tão impressionado com a escassez de crianças que perguntei a Pan a que isso se devia. O Vale dos Primogênitos só pode confortavelmente sustentar cerca de 200.000 habitantes, respondeu ele. Então apenas crianças suficientes são permitidas para substituir as perdas por morte. Como você pode ter percebido, ao olhar para o nosso povo, os idosos e aqueles incapazes de forma geral são eliminados, de modo que temos cerca de 65.000 homens de combate, e aproximadamente o dobro de mulheres e crianças saudáveis. Existem 2 facções aqui, uma das quais sustenta que o número de mulheres deveria ser grandemente reduzido, para que o número de homens de combate possa ser aumentado, enquanto a outra facção insiste que, como não somos ameaçados por inimigos poderosos, 65.000 homens de combate são suficientes. Por mais estranho que pareça,
A maioria das mulheres pertence à primeira facção, apesar do fato de que essa facção, que acredita em diminuir o número de fêmeas, faria isso permitindo que um número muito maior de ovos incubasse, matando todas as fêmeas que eclodissem e tantas das mulheres adultas quantos houvesse machos na eclosão. Isso provavelmente se deve ao fato de que cada mulher pensa que é desejável demais para ser destruída e que tal destino recairá sobre alguma outra mulher. Doxus acredita em manter o status quo, mas algum futuro Jedi pode pensar de forma diferente, e até mesmo Doxus pode mudar de ideia. O que, confidencialmente, é bastante vacilante. Minha fama como espadachim logo se espalhou entre os 65.000 homens de combate de Cantor, e a opinião estava muito dividida quanto à minha habilidade. Talvez uma dúzia de homens de Cantor tivesse visto meu manejo da espada, e eles estavam dispostos a me apoiar contra qualquer um. Mas todos os restantes dos 65.000 sentiam que poderiam me vencer em um combate individual, pois esta é uma raça de homens de luta, todos extremamente orgulhosos de sua habilidade e de seu valor. Um dia, eu estava me exercitando no jardim com Tan, quando Shashak apareceu com outro dator, a quem ele chamou de Nastor. Quando Plum os viu chegando, assobiou. Nunca vi Nastor aqui antes, disse ele em um tom de voz baixo. Shashak não precisa dele, e ele odeia Shashak. Espere, exclamou. Tenho uma ideia do porquê ele está aqui. Se eles pedirem duelo com espadas, deixe-me desarmar você. Eu te direi o motivo depois. Muito bem, eu disse. E espero que isso lhe faça algum bem. Não é para mim, disse ele. É para o Dr. Shashak. Quando os dois se aproximaram, ouvi Nastor dizer, então este é o seu grande espadachim. Eu gostaria de apostar que tenho homens que poderiam vencê-lo qualquer dia. Você tem homens excelentes, disse Shashak. Ainda assim, acho que meu homem se sairia bem. Quanto você quer apostar? Você viu meus homens lutar, disse Nastor. Mas eu nunca vi este sujeito em ação. Gostaria de vê-lo em combate, então saberei se devo pedir ou oferecer vantagem. Muito bem, disse Shashak. Isso é justo o suficiente. Então ele se virou para nós. Vocês darão ao Dr. Nastor uma demonstração de sua habilidade com a espada, Dr. Sojat, mas não até a morte, entendeu? Plan e eu desembainhamos nossas espadas e nos enfrentamos. Não se esqueça do que lhe pedi, disse ele. E então começamos. Eu não apenas me lembrei do que ele havia pedido, mas agora percebi por que ele havia pedido. Então fiz uma demonstração de esgrima bastante comum, apenas boa o suficiente para me manter até que deixei Plan me desarmar. Ele é um excelente espadachim, disse Nastor, sabendo que estava mentindo, mas sem saber que nós sabíamos disso. Mas eu apostaria dinheiro certo que meu homem pode matá-lo. Você quer dizer um duelo até a morte? Perguntou Shashak. Então eu exigirei vantagem, já que eu não queria que meu homem lutasse até a morte na primeira vez que ele lutou. Vou lhe dar 2 para 1, disse Nastor. Essas são boas odds para você. Perfeitamente, disse Shashak. Quanto você quer apostar? 1000 tamp contra seus 500. Respondeu Nastor. Um tamp equivale a cerca de $1 em dinheiro dos Estados Unidos. Quero ganhar mais do que o suficiente para alimentar o Sorak da minha esposa, respondeu Shashak. Agora, um Sorak é um pequeno animal de 6 patas, parecido com um gato, mantido como animal de estimação por muitas mulheres marcianas. Então o que Shashak havia dito equivalia a dizer a Nastor que não nos importávamos em lutar por migalhas. Eu podia ver que Shashak estava tentando irritar Nastor, para que ele apostasse de forma imprudente. E então eu soube que ele devia ter percebido que Ptang e eu estávamos encenando quando deixei Plan me desarmar tão facilmente. Nastor estava carrancudo e irritado. Eu não queria roubar você, disse ele. Mas se você quer desperdiçar seu dinheiro, pode nomear o valor da aposta. Só para tornar interessantemente, disse Shashak. Vou apostar 50.000 tamp contra seus 100.000. Isso deixou Nastor atônito por um momento, mas ele deve ter começado a pensar em como Plan havia me desarmado tão facilmente, pois eventualmente ele mordeu a isca. Feito, disse ele, e sinto muito por você e pelo seu homem. Com essa hipocrisia educada, ele virou-se nos calcanhares e foi embora sem dizer mais uma palavra. Shashak olhou para ele com um meio sorriso nos lábios, e quando ele se foi, voltou-se para nós. Espero que vocês estivessem apenas brincando um pouco, disse ele, porque se não estivessem, podem ter me feito perder 50.000 tamp. Não precisa se preocupar, meu príncipe, disse Ptan. Eu não me preocuparei. A menos que Dr. Sojat se preocupe, respondeu o Dator. Sempre há um risco em empreendimentos como este, respondi, mas acho que você levou muito a melhor no acordo, pois as chances deveriam ter sido ao contrário. Pelo menos você tem mais fé do que eu tenho, disse Shashak.
O Dator. Capítulo 8. Tan me disse que nunca tinha visto tanto interesse sendo demonstrado em um duelo até a morte como ocorreu após o anúncio da aposta entre Shashak e Nastor. Nenhum guerreiro comum vai representar Nastor, disse ele. Ele convenceu um Dator a lutar por ele. Um homem que é considerado o melhor espadachim encantou. O nome dele é Nolat. Nunca soube de um príncipe lutando por um escravo antes, mas dizem que Nolat deve muito dinheiro a Nastor e que Nastor cancelará a dívida se Nolat vencer. O que Nolat tem certeza de que acontecerá, ele está tão certo que chegou a penhorar seu palácio para levantar dinheiro e apostar em si mesmo. Não é uma coisa tão estúpida ele fazer. Afinal, eu disse, pois se ele perder não precisará de um palácio. Prian riu. Espero que ele não precise disso, disse ele. Mas não seja excessivamente confiante, pois ele é considerado o melhor espadachim entre os primeiros nascidos. E supõe-se que não existam espadachins melhores em todo o Barson. Asterisco, asterisco, asterisco. Antes do dia em que eu teria que lutar contra Nolat, Shashak e Ptun ficavam cada vez mais nervosos, assim como todos os guerreiros de Shashak, que pareciam ter um interesse pessoal em mim, isto é, com exceção de Bantor, cuja inimizade eu havia despertado ao desarmá-lo. Bantor havia feito várias apostas contra mim, e ele não parava de se gabar disso, insistindo que eu não era páreo para Nolat, e que eu deveria ser morto rapidamente. Eu dormia sozinho em um pequeno quarto sobre peles antigas e descartadas, como convinha a um escravo. Meu quarto se conectava ao ocupado por Ptan, e tinha apenas uma porta, que dava acesso ao quarto de Ptan. Ficava no segundo andar do palácio e tinha vista para a extremidade inferior do jardim. Na noite antes do encontro, fui acordado por um barulho no meu quarto, e ao abrir os olhos vi um homem pular pela janela com uma espada na mão, mas, como nenhuma das duas luas de Marte estava no céu, não havia luz suficiente para ter certeza de que poderia reconhecê-lo. Ainda assim, havia algo muito familiar nele. Na manhã seguinte, contei a Ptan sobre meu visitante noturno. Nenhum de nós, porém, conseguia imaginar por que alguém queria entrar no meu quarto sorrateiramente, já que eu não tinha nada para roubar. Pode ter sido um assassino que quis impedir a luta, sugeriu Ptan. Duvido disso, eu disse, pois ele teve muitas oportunidades de me matar, já que eu não acordei até ele estar pulando pela janela. Você não perdeu nada? Perguntou Ptan. Não havia nada a perder, respondi, exceto meu arnês e minhas armas, e estou usando-os agora. Tran finalmente sugeriu que o sujeito poderia ter pensado que havia uma escrava no quarto, e, ao descobrir seu erro, foi embora. E com isso deixamos o assunto de lado. Fomos ao estádio por volta do quarto zon, e chegamos com estilo, inclusive foi um verdadeiro desfile. Estavam lá Shashak e sua esposa, com suas escravas, e os oficiais e guerreiros de Shashak. Todos estávamos montados em jumentos alegremente enfeitados, estandartes tremulavam acima de nós, e trompetistas montados nos precediam. Nastor estava lá com o mesmo tipo de séquito. Todos desfilamos pela arena ao som de caos, e rosnados os caos eram aplausos e os rosnados eram vaias. Recebi muito mais rosnados do que caos, afinal eu era um escravo enfrentando um príncipe, um homem de sangue deles. Houve algumas lutas de wrestling em boxe e vários duelos apenas pela primeira gota de sangue. Mas o que o povo esperava era o duelo até a morte. As pessoas são muito parecidas em todos os lugares. Na Terra, elas vão às lutas de boxe na esperança de ver sangue e um nocaute. Vão às lutas de wrestling esperando ver alguém ser jogado fora do ringue e ficar inválido. E quando vão às corridas de automóveis, esperam ver alguém morrer. Elas não admitem essas coisas, mas sem o elemento de perigo e o risco de morte. Esses esportes não atraiam nem uma multidão pequena. Finalmente chegou o momento de eu entrar na arena, e o fiz diante de um público muito distinto. Doxus, Gedak dos primogênitos, estava lá com sua Gédara. As galerias e camarotes estavam cheios da nobreza de Cantor. Foi um espetáculo magnífico. Os trajes dos homens e mulheres brilhavam com metais preciosos e joias, e de todos os ângulos surgiam pavilhões e bandeiras. Nolat foi escoltado até o camarote do Gedak e apresentado, depois ao camarote de Shashak, onde se curvou, e por último ao camarote de Nastor, por quem ele lutava contra um estranho até a morte. Eu, sendo um escravo, não fui apresentado ao Gedak, mas fui levado diante de Nastor, para que ele pudesse me identificar como o indivíduo contra quem ele havia feito suas apostas. Era, é claro, mera formalidade, mas de acordo com as regras do jogo. Eu tinha conseguido apenas um breve vislumbre da comitiva de Nastor enquanto desfilávamos pela arena, como estavam atrás de nós, mas agora pude vê-los bem. Enquanto estava na arena diante de Nastor,
e vi Lana de Gatol sentada ali ao lado do Dato. Agora, de fato, eu mataria o homem de Nastor. Lana de Gatol arfou e começou a falar comigo, mas eu balancei a cabeça, pois tinha medo de que ela me chamasse pelo nome, o que poderia, aqui entre os primeiros filhos, ser o equivalente a uma sentença de morte. Sempre me surpreendia que nenhum desses homens me reconhecesse, pois minha pele branca e meus olhos cinzentos me tornam um homem marcante. E se algum deles tivesse estado no Vale Dor quando eu estive lá, certamente lembraria de mim. Eu iria descobrir mais tarde porque nenhum desses piratas negros de Barson me conhecia. Por que você fez isso, escravo? Exigiu Nastor. Fazer o quê? Perguntei. Balancei a cabeça. Ele respondeu. Talvez eu esteja nervoso. Eu disse. E com razão você pode estar, escravo, pois está prestes a morrer. Ele disse com aspereza, de maneira desagradável. Foi então levado a um ponto na arena em frente à caixa do Jeddah. Trang estava comigo, como uma espécie de ajudante, suponho. Deixaram-nos ficar lá sozinhos por vários minutos, presumivelmente para abalar meus nervos. Então Nolat se aproximou, acompanhado por outro da Tornobre. Havia um quinto homem. Possivelmente ele poderia ser chamado de árbitro, embora não tivesse muito a fazer além de dar o sinal para o início do duelo. Nolat era um homem grande e poderoso, e construído como um lutador. Ele era um homem muito bonito, mas com uma expressão arrogante e altiva. Tan me disse que deveríamos saudar um ao outro com nossas espadas antes de nos engajarmos, e assim que me posicionei, saudei, mas Nolat apenas zombou e disse, venha, escravo, você está prestes a morrer. Você cometeu um erro, Nolat, eu disse, enquanto lutávamos. O que você quer dizer? Ele exigiu, avançando contra mim. Você deveria ter me saudado primeiro, eu disse, defendendo seu ataque. Agora vai ser mais difícil para você, a menos que queira parar e me saudar como deveria ter feito desde o início. Caloteiro insolente, ele rosnou, e atacou-me com violência. Em resposta, eu fiz um corte em sua bochecha esquerda. Eu te disse que você deveria ter me saudado, eu zombava. Nolat ficou furioso, então, e veio até mim com a evidente intenção de terminar o encontro imediatamente. Então, eu o cortei na outra bochecha, e um momento depois eu esculpi uma cruz sangrenta sobre seu peito esquerdo, uma manobra difícil que exigia agilidade e habilidade excepcionais, já que seu lado direito estava sempre voltado para mim, ou sempre deveria estar, se ele tivesse sido rápido o suficiente para acompanhar meus movimentos. A plateia estava tão silenciosa quanto um túmulo, exceto pelos caos do contingente de Shasha. Nolat estava sangrando profusamente, e ele havia desacelerado consideravelmente. De repente alguém gritou morte. Então outras vozes acompanharam. Eles queriam a morte, e como era bastante evidente que Nolat não poderia me matar, presume que desejassem que eu o matasse. Em vez disso, eu o desarmei, fazendo sua lâmina voar até a metade da arena. O árbitro correu atrás dela. Finalmente eu lhe dera algo para fazer. Me voltei para o segundo de Nolat. Ofereço ao homem a sua vida, disse num tom de voz alto o suficiente para ser ouvido em qualquer parte do estádio. Imediatamente houve gritos de cal e morte. Os mortes eram a maioria. Ele oferece sua vida, Nolat, disse o segundo. Mas as apostas devem ser pagas exatamente como se eu o tivesse matado. Eu disse. É até a morte, disse Nolat. Eu lutarei. Bem, ele era um homem corajoso, e por causa disso eu odiava matá-lo. Sua espada já havia sido devolvida a ele, e nós recomeçamos a luta. Desta vez Nolat não sorriu nem zombou, e não tinha comentários desagradáveis para me fazer. Ele estava morto a sério, lutando pela vida como um rato encurralado. Ele era um excelente espadachim, mas eu não acho que ele fosse o melhor espadachim entre os primogênitos, pois eu já havia visto muitos deles lutar antes, e poderia nomear uma dúzia que poderiam tê-lo matado facilmente. Eu poderia tê-lo matado a qualquer momento que desejasse, mas de alguma forma não consegui me convencer a fazê-lo. Parecia um desperdício matar um espadachim tão bom e um homem tão corajoso. Então eu o furei algumas vezes e o desarmei vamente. Fiz a mesma coisa mais 3 vezes, e então, enquanto o árbitro corria atrás da espada de Nolat vamente, eu me aproximei da tribuna do Jeddah e cumprimentei. O que você está fazendo aqui, escravo? Perguntou um oficial da guarda do Jeddah. Vim pedir pela vida de Nolat. Respondi. Ele é um bom espadachim e um homem corajoso, e eu não sou um assassino, e seria assassinato matá-lo agora. É um pedido estranho, disse Doxor. O duelo era até a morte. Deve continuar. Sou um estranho aqui, eu disse. Mas de onde venho? Se um competidor consegue provar fraude ou trapaça,
ele é declarado vencedor sem precisar terminar a competição. Você quer insinuar que houve fraude ou trapaça por parte de Dr. Nastor ou Dr. Nolat? Exigiu Doxur. Quero dizer que um homem entrou no meu quarto na noite passada enquanto eu dormia. Pegou minha espada e deixou uma mais curta na bainha. Esta espada é vários centímetros mais curta que a de Nolat. Notei isso quando nos enfrentamos pela primeira vez. Não é minha espada. Como Shashak e Ptan podem atestar se a examinarem? Doxus convocou Shashak e Ptan e perguntou se eles poderiam identificar a espada. Shashak disse que só podia identificá-la como vindo de seu arsenal, que ele não conhecia a espada que havia sido entregue a mim, mas que Ptan conhecia. Então Doxus se voltou para Ptan. Essa é a espada que foi entregue ao escravo, Dr. Sojat. Ele exigiu. Não, não é. Respondeu Ptan. Você a reconhece? Sim. A quem pertencia? É a espada de um guerreiro chamado Bantor. Respondeu Ptan. Capítulo 9. Não restava nada para Doxus fazer senão conceder-me a vitória no concurso, e ele também ordenou que todas as apostas fossem pagas, como se eu tivesse matado Nola. Isso não agradou muito a Nastor, nem o fato de que Doxus obrigou a pagar a Shashak 100.000 tampi na presença do Jedak. Então ele mandou chamar Bantor. Doxus estava furioso, pois os primogênitos valorizam muito a honra como homens de luta, e o que havia sido feito era uma mancha nos escudos de todos eles. É este o homem que entrou no seu quarto ontem à noite. Ele me perguntou. Estava escuro, e eu só vi suas costas. Havia algo familiar naquele sujeito, mas não consegui identificá-lo com certeza. Você fez alguma aposta nesse concurso? Ele perguntou a Bantor. Algumas pequenas, Jedak, respondeu o homem. Sobre quem? Em Nolat. Doxus se voltou para um de seus oficiais. Convoque todos aqueles com quem Bantor apostou neste concurso. Um escravo foi enviado pelo Arena, anunciando a convocação, e logo 50 guerreiros se reuniram diante da loja de Doxus. Bantor parecia muito infeliz, pois, de cada um dos 50, Doxus soube que Bantor havia apostado grandes quantias com cada um, em alguns casos oferecendo odds extremamente altas. Você pensou que estava apostando em algo certo, não foi? Exclamou Doxus. Eu pensei que Nolat venceria, respondeu Bantor. Não a melhor espadachim encantou. E você tinha certeza de que ele venceria um antagonista com uma espada mais curta. Você é uma vergonha. Você desonrou o primogênito. Como punição, você lutará agora com Dr. Sojat. Então ele se virou para mim. Você pode matá-lo. E antes de enfrentá-lo, eu mesmo assegurarei que sua espada seja tão longa quanto a dele, embora fosse apenas justo que ele fosse obrigado a lutar com a espada mais curta que ele lhe deu. Não o matarei, respondi, mas deixarei nele uma marca que ele carregará por toda a vida, para lembrar a todos os homens que ele é um patife. Quando começamos a tomar nossos lugares diante da loja do Jedak, houve apostas sendo feitas com probabilidades de até 100 para 1 de que eu venceria. E mais tarde soube que até 1000 para 1 foram oferecidas sem que ninguém aceitasse. Então, enquanto nos encaravamos, ouvi Nastor gritar, não farei aposta alguma, mas darei a Bantor 50.000 tampi se ele matar o escravo. Parecia que o nobre da torre estava irritado comigo. Bantor não era um adversário qualquer, ele não era apenas um bom espadachim, mas também lutava pela própria vida e por 50.000 tampi. Desta vez, ele não tentou táticas precipitadas, lutou com cuidado, principalmente na defensiva, esperando que eu cometesse um pequeno erro que lhe desse uma abertura, mas eu não cometo erros. Foi ele quem cometeu o erro. Ele estocou, após um engano, pensando me encontrar desequilibrado. Eu nunca estou desequilibrado. Minha lâmina se moveu 2 vezes com a rapidez da luz, deixando um corte em X profundo no centro da testa de Bantor. Então eu o desarmei. Sem sequer olhar para ele novamente, caminhei até a galeria de Doxus. Estou satisfeito, disse. Carregar a cicatriz desse cruzamento por toda a vida é castigo suficiente. Para mim, seria pior que a morte. Doxus assentiu com a cabeça, e então ordenou que os trompetes soassem para anunciar que os jogos haviam terminado, após o que voltou-se novamente para mim. De que país você é? Ele perguntou. Não tenho país, sou um panta. Respondi. Minha espada está à venda para o maior lance. Eu vou comprá-lo. E assim adquirirei sua espada também, disse o Jeda. Quanto você pagou por este escravo? Shashak. 100 tampi. Respondeu meu dono. Você o conseguiu barato demais, disse Doxus. Eu lhe darei 50 tampi por ele. Não há nada como ser um Jedak. É um prazer apresentá-lo a você, disse Shashak, magnanimamente. Eu já havia lhe rendido 100.000 tampi, e ele deve ter percebido que seria impossível conseguir outra aposta contra mim. Acolhe bem essa mudança de senhores,
porque isso me levaria ao palácio do Jeddak, e eu vim alimentando um plano meio insensato para preparar o caminho para nossa eventual fuga, que só poderia ser bem-sucedida se eu tivesse acesso ao palácio e isto é, se minhas deduções estivessem corretas. Assim, John Carter, príncipe de Hélio, senhor da guerra de Barson, entrou no palácio de Doxor, Jeddak dos primogênitos, como escravo, mas um escravo com certa reputação. Os guerreiros da guarda do Jeddak me tratavam com respeito, recebi um quarto decente, e um dos oficiais de confiança de Doxos foi designado para ficar responsável por mim, assim como Plang havia sido no palácio de Shashak. Eu estava meio perdido sem entender por que Doxos havia me comprado. Ele devia saber que não poderia organizar um duelo de dinheiro para mim, pois quem seria tolo o suficiente para apostar um homem ou uma quantia contra alguém que já fizera vários dos melhores espadachins de Cantol parecerem novato? No dia seguinte, descobri o motivo. Doxos mandou-me chamar. Ele estava sozinho em uma pequena sala quando fui escoltado, e logo dispensou o guerreiro que me acompanhava. Quando você entrou no vale, começou ele, você viu muitos esqueletos, não viu? Sim. Respondi. Aqueles homens morreram tentando escapar. Ele disse. Seria impossível para você ter mais sucesso do que eles. Estou lhe dizendo isso para que você não tente. Você pode pensar que, matando-me, poderia escapar na confusão que se seguiria, mas você não poderia. Você nunca poderá escapar do Vale dos Primeiros Nascidos. No entanto, você pode viver aqui com conforto, se desejar. Tudo o que você precisa fazer é me ensinar os truques de esgrima com os quais você venceu o melhor espadachim de todos os primeiros nascidos. Quero que você me torne assim, mas desejo que o ensino seja dado em segredo e que nenhuma palavra disso jamais saia de seus lábios sob pena de morte instantânea, e posso garantir que é uma morte das mais desagradáveis. O que você me diz? Posso prometer a máxima discrição, eu disse. Mas não posso prometer torná-lo o maior espadachim entre os primogênitos. Esse feito dependerá, em parte, de sua habilidade natural. Porém, eu irei instruí-lo. Você não fala muito como um pantan pobre. Ele disse, você fala comigo como falaria um homem acostumado a conversar com Jedaks, e como um igual. Você pode ter muito a aprender sobre ser um espadachim, eu disse, mas eu tenho ainda mais a aprender sobre ser um escravo. Ele resmungou com isso. Então se levantou e me disse para segui-lo. Passamos por uma pequena porta atrás da escrivaninha em que ele estava sentado, e descemos por uma rampa que levava aos poços abaixo do palácio. Ao pé da rampa, entramos em uma grande sala bem iluminada, na qual havia arquivos de processo, um sofá, vários bancos e uma mesa cheia de materiais de escrita e instrumentos de desenho. Este é um apartamento secreto, disse Doxor. Apenas uma pessoa além de mim tem acesso a ele. Não seremos incomodados aqui. Esse outro homem de quem falei é meu servo mais confiável. Ele pode aparecer de vez em quando, mas não revelará nosso pequeno segredo. Vamos trabalhar. Mal posso esperar pelo dia em que cruzarei espadas com alguns daqueles nobres egocêntricos que acham que são realmente grandes espadachins. Como eles ficarão surpresos. Capítulo X. Agora, eu não tinha intenção de revelar todos os meus truques de esgrima para Doxor, embora pudesse fazê-lo no que diz respeito a qualquer perigo para mim mesmo, pois ele nunca poderia me igualar, porque nunca poderia igualar minha força ou agilidade. Eu vinha treinando com ele como desamar um oponente, quando uma porta oposta àquela pela qual tínhamos entrado no cômodo se abriu, e um homem entrou. Durante o breve tempo em que a porta permaneceu aberta, eu vi além dela uma sala brilhantemente iluminada, e consegui vislumbrar o que parecia ser uma máquina incrivelmente complicada. Sua face estava coberta de mostradores, botões e outros mecanismos, todos lembrando a máquina a qual eu havia sido conectado durante o estranho exame que recebi ao entrar na cidade. À minha vista, o recém-chegado parecia surpreso. Lá estava eu, um completo estranho, e evidentemente, um escravo, encarando o Jeddak dos primeiros nascidos com uma lâmina nua na mão. Instantaneamente, o sujeito sacou uma pistola de rádio, mas Doxos evitou uma tragédia. Está tudo bem, MYR. Ele disse. Estou apenas recebendo algumas instruções sobre os detalhes mais finos da esgrima deste escravo. O nome dele é Dr. Sojeto. Você o verá aqui comigo diariamente. O que você está fazendo aqui embaixo agora? Algum problema? Um escravo fugiu na noite passada, disse MYR. Você conseguiu pegá-lo? É claro. Agora há pouco, ele estava mais ou menos na metade da encosta, eu acho. Bom, disse Doxor. Continue.
Dr. Sojato. Eu estava tão cheio do que acabará de ouvir, e veio do que pensei que tudo isso implicava que eu tinha muito trabalho para manter minha mente no meu trabalho, de forma que, inadvertidamente, deixei Doxus me picar. Ele ficou tão satisfeito quanto um pinto recebendo milho. Maravilhoso! Exclamou ele. Em uma aula fui tão melhorado que consegui tocar você. Nem mesmo Nolat poderia fazer isso. Vamos parar agora. Eu lhe dou a liberdade da cidade. Não vá além dos portões. Ele foi até a mesa e escreveu por um minuto. Então me entregou o que havia escrito. Pegue isto, disse ele. Permitirá que você vá onde quiser em todos os lugares públicos e retorne ao palácio. Ele havia escrito. Dr. Sojato, o escravo, recebe a liberdade do palácio e da cidade. Doxus, Gedak, ao retornar para meus aposentos, decidi deixar que Doxus me espetasse todos os dias. Encontrei Menlat, o suboficial que havia sido designado para cuidar de mim, sozinho em seu quarto, que ficava ao lado do meu. Seus deveres serão reduzidos. Eu lhe disse. O que você quer dizer? Ele perguntou. Mostrei-lhe o passe. Doxus deve ter gostado de você, disse ele. Nunca sabia antes de um escravo receber tanta liberdade, mas não tente fugir. Sei melhor do que tentar isso. Vi os esqueletos de cima a baixo do despenhadeiro. Nós os chamamos de bebês do MYRLO, disse Menlat. Ele é tão orgulhoso deles. Quem é MYRLO? Eu perguntei. Alguém que você provavelmente nunca verá, respondeu Menlat. Ele se dedica aos seus potes e caldeirões, às suas tornas e furadeiras e aos seus instrumentos de desenho. Ele mora no palácio. Perguntei. Ninguém sabe onde ele mora, a menos que seja o Gedak. Dizem que ele tem um apartamento secreto no palácio, mas eu não sei disso. O que eu sei é que ele é o homem mais poderoso de Cantou, depois de Doxur, e que ele tem o poder de vida e morte sobre cada homem e mulher no Vale dos Primogênitos. Veja, ele poderia nos matar bem aqui, enquanto estamos conversando, e nunca veríamos o que nos matou. Agora eu estava ainda mais convencido do que antes de que havia encontrado o que esperava naquela sala secreta sob o palácio. Mas como utilizar esse conhecimento? Aproveitei imediatamente a minha liberdade para sair pela cidade, uma parte da qual eu só havia visto durante o curto período que estive com Pan. Os guardas na porta do palácio ficaram tão surpresos ao ler meu passe quanto Menlat. Claro, passe ou não passe, eu ainda era um inimigo e um escravo, uma pessoa a ser vista com desconfiança e desprezo, mas no meu caso o desprezo era atenuado pelo conhecimento de que eu havia vencido os melhores deles na esgrima. Duvido que você consiga imaginar o quão estimado é um grande espadachim em toda a Marte. Em seu próprio país, ele é idolatrado, assim como poderia ser Juan Belmonte na Espanha ou Jack Dempsey na América. Eu não havia me afastado muito do palácio, quando por acaso olhei para cima, e para minha surpresa, vi vários voadores descendo em direção à cidade. Os primeiros nascidos que eu havia visto no Vale do eram todos homens voadores, mas eu nunca tinha visto voadores sobre o vale, e tinha ficado curioso. Aeronaves marcianas, sendo mais leves que o ar, ou de fato assim aparentando graças à utilização daquela maravilhosa descoberta, o raio de repulsão, que tende a empurrá-las para longe do planeta, podem aterrissar verticalmente em um espaço pouco maior em área do que elas próprias. E eu vi que os aviões que eu estava observando estavam descendo na cidade, a não muita distância do palácio. Aviões! Acho que meu coração bateu um pouco mais rápido ao vê-los. Aviões! Um meio de escapar do Vale dos Primogênitos. Pode exigir muito planejamento, e certamente implicaria riscos enormes, mas se tudo corresse bem com a outra parte do meu plano, eu encontraria um jeito e um avião. Segui em direção ao ponto onde tinha visto os aviões desaparecerem atrás dos telhados dos edifícios próximos, e finalmente minha busca foi recompensada. Cheguei a um enorme edifício de cerca de 3 andares, no telhado do qual eu podia ver apenas uma parte de um avião. Praticamente todos os hangares de Barson ficam nos telhados dos edifícios, geralmente para economizar espaço em cidades muradas e congestionadas. Então eu não fiquei surpreso ao encontrar um hangar em Canton localizado dessa forma. Aproximei-me da entrada do edifício, determinado a inspecioná-lo e alguns dos navios, se eu conseguisse entrar. Ao atravessar a entrada, um guerreiro bloqueou meu caminho com a espada em punho. Para onde você pensa que está indo, escravo? Ele exigiu. Mostrei-lhe minha credencial. Ele parecia tão surpreso quanto os outros que a haviam lido. Isto diz que você tem liberdade no palácio e na cidade, disse ele. Não diz que você tem liberdade nos hangares. Eles estão na cidade, não estão? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Podem estar na cidade, mas eu não vou deixá-lo entrar. Vou chamar o oficial. Ele fez isso,
E logo o oficial apareceu. Então, exclamou. Ao me ver, você é o escravo que poderia ter matado Nolat, mas poupou sua vida. O que você quer aqui? Eu lhe entreguei meu passe. Ele o leu cuidadosamente algumas vezes. Isso não parece possível, disse ele. Mas sua habilidade com a espada também não parecia possível. Ainda é difícil para mim acreditar. Veja, Nolat era considerado o melhor espadachim de Canton, e você o fez parecer uma velha com uma perna só. Por que você quer entrar aqui? Eu quero aprender a voar. Eu disse, ingênuo. Ele bateu nas coxas e riu disso. Ou você é tolo, ou acha que nós, os primogênitos, somos tolos. Se você pensa que ensinaríamos um escravo a voar, bem, eu gostaria de entrar para olhar os voadores de qualquer forma. Eu disse, isso não faria mal algum. Sempre tive interesse neles. Ele pensou por um momento, então disse, Nolat é meu melhor amigo. Você poderia tê-lo matado, mas recusou. Por isso, vou deixar você entrar. Obrigado, disse eu. O primeiro andar do prédio era, em grande parte, ocupado por lojas onde naves eram construídas ou consertadas. O segundo e o terceiro andares estavam lotados de naves, em sua maioria as pequenas e rápidas pelas quais os piratas negros de Barson são famosos. No telhado havia 4 grandes navios de guerra, e estacionadas sob eles, havia várias pequenas naves para as quais, evidentemente, não havia espaço nos andares inferiores. O prédio devia cobrir vários hectares, então havia um número enorme de aviões guardados ali. Eu podia vê-los agora, como os tinha visto anos antes, zumbindo como mosquitos irritados sobre os penhascos dourados dos Santos Terres. Mas o que eles estavam fazendo aqui? Eu supunha que os primogênitos viviam apenas no Vale do, embora a maioria dos Barsolmenos ainda acredite que eles venham de Túria, a lua mais próxima. Via essa teoria ser refutada na época em que Shodar, um pirata negro, quase sucumbiu por falta de oxigênio quando voei alto demais fugindo deles, naquela vez em que tu via e eu escapamos dos Ters, durante sua batalha com os piratas negros. Se um homem não consegue viver sem oxigênio, ele não pode voar para frente e para trás entre Túria e Barson em um avião aberto. O oficial tinha enviado um guerreiro junto comigo, como precaução contra sabotagem, suponho, e eu perguntei a esse sujeito por que eu não tinha visto nenhum navio no ar desde que cheguei, exceto pelos poucos que vi naquele dia. Nós voamos principalmente à noite, ele respondeu, para que nossos inimigos não possam ver de onde decolamos, nem onde aterrissamos. Aqueles que você viu chegando alguns minutos atrás eram visitantes de Dor. Isso pode significar que estamos indo para a guerra. Espero que sim. Não saquearmos nenhuma cidade há muito tempo. Se for um grande ataque, os de Dor e de Canton se unem. Alguns piratas negros do Vale de Dor. Agora, de fato, eu poderia ser reconhecido. Capítulo X. Enquanto me afastava do prédio do hangar, me virei e olhei para trás, estudando cada detalhe da arquitetura. Depois contornei o prédio inteiro, que ocupava um quarteirão inteiro, com avenidas em todos os 4 lados. Como quase todos os prédios marcianos, este era altamente ornamentado com profundas esculturas. Ficava em uma área bastante pobre da cidade, embora não muito distante do palácio, e estava cercado por casas pequenas e modestas. Provavelmente eram as casas dos artesãos empregados em torno do hangar. Um pouco mais longe do hangar, começou uma seção de pequenas lojas, e enquanto eu passava, olhando as mercadorias expostas, vi algo que me fez parar de repente, pois sugeria um novo acessório para meus planos rapidamente formulados de fuga do Vale dos Primogênitos, do qual ninguém jamais escapou. Às vezes, é bom não estar excessivamente limitado pelo precedente. Entrei na loja e perguntei ao proprietário o preço do artigo que desejava. Era apenas 3 tape, o equivalente a cerca de 30 centavos em dinheiro dos Estados Unidos, mas junto com a informação veio a consciência de que eu não tinha nenhum do dinheiro do primeiro nascido. O meio de troca em Marte não é muito diferente do nosso, exceto pelo fato de que as moedas são ovais, e existem apenas 3, o pi, pronunciado pi, valendo cerca de 1 centavo, o tape, 10 centavos, e o tampe, $1. Essas moedas são ovais, uma de bronze, uma de prata e uma de ouro. O dinheiro em papel é emitido por indivíduo, da mesma forma que escrevemos um cheque, e é resgatado pelo indivíduo 2 vezes por ano. Se um homem emitir mais do que pode resgatar, o governo paga seus credores integralmente, e o devedor quita o valor nas fazendas ou nas minas, que pertencem ao governo. Eu tinha comigo dinheiro de hélio no valor de cerca de 50 tampe,
e perguntei ao proprietário se ele aceitaria uma quantia maior do que o valor do artigo em moeda estrangeira. Como o valor do metal é igual ao valor da moeda, ele aceitou com prazer $1 em ouro pelo que valia 30 centavos em prata. Então coloquei minha compra no meu bolso e parti. Ao me aproximar do palácio, vi um homem de pele branca à minha frente carregando um pesado fardo nas costas. Até onde eu sabia, havia apenas mais um homem de pele branca encantou, e esse era Pandanche. Então me apressei para alcançá-lo. De fato, era Orovardios, e quando cheguei atrás dele e o chamei pelo nome, ele quase deixou cair seu fardo, de tanta surpresa. John Carter, exclamou ele. Silêncio, eu o avisei. Meu nome é Dr. Sojat. Se o primeiro nascido soubesse que John Carter está encantou, odeio pensar no que poderia acontecer com ele. Conte-me sobre você. O que aconteceu com você desde a última vez que nos vimos? Foi comprado por Dr. Nastor, que tem a fama de ser o mestre mais duro de cantor. Ele também é o mais cruel. Me comprou apenas porque podia me comprar barato, e ainda fez com que incluíssem J.A.D.An como cortesia. Ele nos faz trabalhar dia e noite, e nos alimenta muito pouco, e ainda por cima com comida ruim. Desde que perdeu 100.000 tampi para Shashak, tem sido quase como trabalhar para um maníaco. Pelo meu primeiro antepassado, ele exclamou de repente. Foi você quem derrotou Nolat e fez Nastor perder todo aquele dinheiro. Eu não percebi até agora. Disseram que o escravo que venceu o concurso se chamava Dr. Sojat, e isso não significava nada para mim até agora, e eu fui um pouco lento em perceber isso. Você viu Lana de Gatol? Perguntei a ele. Ela estava na loja de Nastor nos jogos, então presumo que ele a tenha comprado. Sim, mas eu não a vi, respondeu Pandanche. No entanto, ouvi fofocas nos alojamentos dos escravos, e estou muito preocupado com o que está sendo sussurrado sobre o palácio. O que você ouviu? Eu senti que ela estava em perigo quando a vi na loja de Nastor. Ela é bonita demais para estar segura. Ela estava segura o suficiente no começo, disse Pandanche, já que foi originalmente comprada pela esposa principal de Nastor. Tudo estava relativamente bem para ela até que Nastor a viu bem nos jogos, então ele tentou comprá-la de sua esposa, mas ela, Vantija, se recusou a vender. Nastor ficou furioso e disse a Vantija que levaria Lana de qualquer forma. Então Vantija trancou em um apartamento no topo da torre de sua própria parte do palácio, e colocou seus guardas pessoais na única entrada. Lá está a torre, disse ele, apontando. Talvez Lana de Gatol esteja nos olhando agora. Enquanto eu olhava para a torre, vi que ela se erguia acima de um palácio que ficava diretamente do outro lado da grande praça central em relação ao do Jedak. E vi outra coisa, vi que as janelas dos apartamentos de Lana não tinham grades. Você acha que Lana está em perigo imediato? Perguntou. Sim, respondeu ele. Acho. Corre o boato no palácio de que Nastor vai liderar guerreiros até a seção do palácio de Vantage e tentar tomar a torre de assalto. Então não podemos perder tempo. Pandanche, devemos agir esta noite. Mas o que dois escravos como nós podemos fazer? Exigiu saber. Mesmo se conseguíssemos tirar Lana da torre, nunca poderíamos escapar do Vale dos Primogênitos. Não se esqueça dos esqueletos. John Carter. Confie em mim, eu disse. E não me chame de John Carter. Você consegue sair do palácio de Nastor depois do anoitecer? Acho que sim. Eles são muito relaxados, pois assassinato e roubo são praticamente desconhecidos aqui. E a máquina secreta do Jedak torna impossível escapar do Vale. Tenho absoluta certeza de que posso sair. Na verdade, tenho sido enviado em tarefas todas as noites desde que fui comprado. Bom, eu disse. Agora ouça com atenção, saia do palácio, e fique à espreita nas sombras perto do palácio de Nastor por volta de 25 chads depois do 8º Zod, meia-noite, horário da Terra. Traga J.A.D.An com você, se ele quiser escapar. Se meu plano der certo, um flutuador vai pousar aqui na praça perto de você. Corra até ele e suba a bordo. Ele será pilotado por um pirata negro, mas não deixe que isso te intimide. Se você e J.A.D.An puderem se armar, façam isso. Pode haver luta. Se o flutuador não aparecer, você saberá que falhei, e poderá voltar para seus aposentos e nada terá piorado. Se eu não aparecer, será porque estou morto, ou prestes a morrer. E Lana? Ele perguntou. E ela? Meus planos giram todos em torno do resgate de Lana de Gatol, assegurei. Se eu falhar nisso, falho em tudo, pois não partirei sem ela. Gostaria que você pudesse me dizer como espera realizar o impossível, disse ele. Eu deveria me sentir muito mais seguro do resultado. Eu sei, se você me contasse pelo menos um pouco sobre seus planos. Certamente,
Respondi: em primeiro lugar, o que vocês dois escravos estão fazendo vagando aqui? Exigiu uma voz rouca atrás de nós. Virei-me e vi um guerreiro corpulento ao meu lado. Para responder, mostrei a ele meu passe do Jeddah. Mesmo depois de ler, parecia não acreditar, mas logo ele me devolveu e disse: tudo bem para você, mas que tal esse outro? Ele também tem passe do Jeddah. A culpa é minha. Eu disse. Eu o conhecia antes de sermos capturados, e eu parei para perguntar como ele estava. Tenho certeza de que se o Jeddah soubesse, ele diria que está tudo bem ao conversar com um amigo. O Jeddah tem sido muito gentil comigo. Eu estava tentando impressionar o sujeito com o fato de que o Jeddah dele era muito bondoso comigo. Acho que consegui. Muito bem, ele disse. Mas siga seu caminho agora. A grande praça não é lugar para escravos conversarem entre si. Pandanche pegou seu fardo e partiu, e eu estava prestes a sair quando o guerreiro me deteve. Eu vi você derrotar Nolat e Bantor nos jogos. Ele disse. Estávamos falando sobre isso há pouco com alguns de nossos amigos do Vale do. Eles disseram que houve um guerreiro que veio aqui que era exatamente um espadachim maravilhoso. Seu nome era John Carter, e ele tinha pele branca e olhos cinzentos. Por acaso seu nome seria John Carter? Meu nome é Dr. Sojat. Eu respondi. Nossos amigos do Vale do gostariam de encontrar John Carter. Ele disse. E então, com um sorriso um tanto desagradável, virou-se e me deixou. Capítulo 12. Agora, de fato, a ocasião exigia pressa multiplicada por 100. Se um homem encantou suspeitasse que eu poderia ser John Carter, príncipe de Hélio, eu estaria perdido até o dia seguinte, no máximo talvez antes disso. Mesmo ao entrar no palácio, temi ser preso, mas cheguei ao meu quarto sem incidente. Logo Menlat entrou, e ao vê-lo, esperei o pior, pois ele nunca havia me visitado antes. Minha espada estava pronta para saltar da bainha, pois eu havia decidido morrer lutando a não ser que me prendesse e me desarmasse. Mesmo agora, se Menlat cometesse um movimento errado, eu poderia matá-lo, e ainda poderia haver uma chance de meu plano prosseguir até uma fruição bem-sucedida. Mas Menlat estava de bom humor, quase jovial. É uma pena que você seja um escravo, disse ele, pois haverá grandes acontecimentos no palácio esta noite. Doxus está recebendo os visitantes de Dor. Haverá muita comida e muita bebida, e haverá entretenimento. Doxus provavelmente fará você participar de uma demonstração de esgrima com um de nossos melhores espadachins, não até a morte, entende, mas apenas para o primeiro sangue. Depois haverá dança de escravas. Os nobres apresentarão suas mais belas. Doxus ordenou que Nastor trouxesse uma nova aquisição sua, cuja beleza tem sido o assunto de Cantor desde os últimos jogos. Sim, é uma pena que você não seja um primogênito. Assim poderia aproveitar a noite ao máximo. Tenho certeza de que vou aproveitar a noite, disse eu. Que tal? Ele exigiu. Você não disse que eu ia estar lá. Ah, sim, mas apenas como entretenimento. Você não comerá nem beberá conosco, e não verá as escravas. É realmente uma pena que você não seja um primogênito. Teria sido uma honra para nós. Sinto que sou totalmente igual a qualquer um dos primogênitos, disse eu, pois já estava bastante farto de sua arrogância e presunção. Menlat olhou para mim com surpresa dolorida. Você é presunçoso. Escravo, disse ele. Você não sabe que os primogênitos de Barson, às vezes conhecidos por vocês criaturas inferiores como os piratas negros de Barson, são da raça mais antiga do planeta. Traçamos nossa linhagem, ininterrupta, diretamente até a árvore da vida, que floresceu no Vale Dor 23 milhões de anos atrás. Por incontáveis eras, o fruto desta árvore passou pelas mudanças graduais da evolução, avançando aos poucos da verdadeira vida vegetal para uma combinação de planta e animal. Nas primeiras fases dessa transformação, o fruto da árvore possuía apenas o poder de ação muscular independente, enquanto o caule permanece preso à planta-mãe. Mais tarde, um cérebro se desenvolveu no fruto, de modo que, pendurados ali por seus longos caules, eles pensavam e se movimentavam como indivíduo. Então, com o desenvolvimento das percepções, veio uma comparação entre elas. Julgamentos eram feitos e comparados, e assim a razão e o poder de raciocinar nasceram em Barson. Séculos se passaram, muitas formas de vida surgiram e desapareceram na árvore da vida, mas ainda assim todas estavam ligadas à planta-mãe por caules de comprimentos variados. Com o tempo, o fruto da árvore consistia em pequenos homens-planta, como agora vemos reproduzidos em dimensões tão enormes no Vale Dor,
mas ainda pendendo nos galhos e ramos da árvore pelos caules que cresciam a partir do topo de suas cabeças. Os brotos dos quais os homens planta floresciam se assemelhavam a grandes nozes com cerca de um sofá de 11,17 polegadas terrestres, de diâmetro, divididos por paredes duplas de separação em 4 seções. Em uma seção crescia o homem-planta, em outra, uma minhoca de 16 pernas, na terceira, o progenitor do macaco branco, e na quarta, o homem negro primordial de Barson. Quando o botão desabrochou, o homem-planta permaneceu pendurado na ponta de seu caule, mas as outras 3 seções caíram no chão, onde os esforços de seus ocupantes presos para escapar os fizeram saltar em todas as direções. Assim, com o passar do tempo, todo o Barson foi coberto por essas criaturas aprisionadas, por incontáveis eras. Eles viveram suas longas vidas dentro de suas cascas duras, saltando e pulando pelo amplo planeta, caindo em rios, lagos e mares, sendo ainda mais espalhados pela superfície do Novo Mundo. Incontáveis bilhões morreram antes que o primeiro homem negro rompesse as paredes de sua prisão e chegasse à luz do dia. Movido pela curiosidade, ele abriu outras cascas, e começou a população de Barson. A linhagem pura do sangue deste primeiro homem negro permaneceu intacta, sem mistura com o de outras criaturas, mas do verme de 16 patas, do primeiro macaco branco e dos homens negros renegados surgiu toda forma de vida em Barson. Eu esperava que ele tivesse terminado, pois já ouvirá tudo isso muitas vezes antes, mas, é claro, eu não ousava lhe dizer isso. Eu queria que ele fosse embora, não que eu pudesse fazer alguma coisa antes do anoitecer, mas eu só queria ficar sozinho e replanejar cada detalhe minucioso do trabalho da noite que estava por vir. Finalmente ele foi embora, e por fim, a noite chegou, mas eu ainda precisava permanecer inativo até cerca de 2 horas antes do horário que havia informado a Pandanche para se preparar para embarcar em um voador pilotado por um pirata negro. Eu apostava que ele ainda estava se perguntando sobre aquilo. A noite avançava. Ouvi sons de celebração vindo do primeiro andar do palácio, através do jardim ao qual minha janela dava o banquete do Jeddah que estava em pleno andamento. A hora zero se aproximava, e então o destino maligno atacou. Um guerreiro veio, convocando-me para o salão de banquetes. Eu deveria tê-lo matado e seguido com meus negócios, mas de repente um espírito de valentia me possessou. Eu enfrentaria todos eles, deixaria que vissem mais uma vez o maior espadachim de 2 mundos, e os faria perceber, quando eu escapasse deles, que eu era maior em todos os aspectos do que o maior dos primogênitos. Eu sabia que era tolice, mas agora eu estava seguindo o guerreiro em direção ao salão de banquetes. O dado estava lançado, e era tarde demais para voltar atrás. Ninguém prestou atenção em mim quando entrei no grande salão. Eu era apenas um escravo. 4 mesas, formando um quadrado oco, estavam cheias de homens e mulheres, ricamente ornados. Eles conversavam e riam, o vinho estava flutuando, e um pequeno exército de escravos trazia mais comida e mais vinho. Alguns dos convidados já estavam um pouco embriagados, e era evidente que Doxus estava se saindo bem entre eles. Ele tinha o braço em volta de sua esposa, de um lado, mas estava beijando a esposa de outro homem do outro lado. O guerreiro que me buscou foi e sussurrou no ouvido do Jeddah, e Doxus bateu em um enorme gongue para pedir silêncio. Quando eles se acalmaram, ele falou-lhes, por muito tempo. Os primogênitos do Vale Doce vangloriaram de sua habilidade com a espada, e, em competições, admito que provaram possuir alguma leve superioridade sobre nós, mas tenho em meu palácio um escravo comum, que pode vencer o melhor espadachim de Dor. Ele está aqui agora para dar uma demonstração de sua maravilhosa habilidade em um concurso com um dos meus nobres, não até a morte, mas apenas pelo primeiro sangue, a menos que haja alguém de Dor que acredite que pode vencer este meu escravo. Um nobre se levantou. É um desafio, disse ele. Dator Zitade é o melhor espadachim de Dor esta noite, mas se ele não enfrentará um escravo, eu o farei pelo honor de Dor. Ouvimos falar deste escravo desde que chegamos a Canton, como ele derrotou seus melhores espadachins, e eu, pessoalmente, ficarei feliz em derramar seu sangue. Então Zitai se levantou, altivo e arrogante. Nunca mancharei minha espada com o sangue de um escravo, disse ele, mas ficarei feliz em apagar a vergonha de Canton. Onde está o canalha? Zitab. Ele havia sido dator da guarda de Sus na época da revolta dos escravos e da derrubada de Sus. Ele tinha boas razões para se lembrar de mim e para me odiar. Quando nos enfrentamos no centro daquele quadrado oco no salão de banquetes de Doxus, Jeddah dos primeiros filhos de Canton, ele pareceu confuso por um momento e depois recuou. Ele abriu a boca para falar. Então,
Você tem medo de enfrentar um escravo? Eu o provocava. Venha, eles querem ver você derramar meu sangue, não vamos decepcioná-los. Toquei nele levemente com minha ponta. Cala-te, ele rosnou, e partiu para cima de mim. Ele era um espadachim melhor que Nolat, mas eu o ridicularizei. Fiz com que ele recuasse pelo quadrado, mantendo-o sempre na defensiva, mas ainda não derramei sangue. Ele estava furioso, e com medo. O público estava em silêncio, preso de respiração. De repente ele gritou: Tolo! Vocês não sabem quem é este escravo. Ele é, então eu o atravessei no coração. Instantaneamente, o pandemônio reinou. 100 espadas saltaram das bainhas. Mas eu esperei para não ver mais se a tinha visto o suficiente. Com a espada em punho, corri direto para o centro de uma das mesas. Uma mulher gritou. Num único salto, atravessei a mesa e os comensais, e disparei pela porta atrás deles para o jardim. É claro que eles foram atrás de mim imediatamente, mas me esgueirei para dentro da vegetação e fui até um ponto sob minha janela, na extremidade inferior do jardim. Mal eram 15 pés de salto até o peitoril, e um segundo depois eu já tinha passado por meu quarto e descido por uma rampa até o andar inferior. Estava escuro, mas eu conhecia cada centímetro do caminho até meu objetivo. Eu havia me preparado para justamente alguma eventualidade como essa. Cheguei à sala onde Doxus havia me entrevistado pela primeira vez e passei pela porta atrás da escrivaninha, descendo a rampa até a câmara secreta abaixo. Eu sabia que ninguém suspeitaria para onde eu havia ido, e como MYR estava, sem dúvida, no banquete, eu deveria ser capaz de realizar com facilidade aquilo para o qual vim. Ao abrir a porta para a sala maior, MYR se levantou do sofá e me encarou. O que você está fazendo aqui, escravo? Ele exigiu. Capítulo 13. Que situação difícil. Tudo parecia estar dando errado. Primeiro, a convocação para o salão de banquetes. Depois Itad. E agora MYR. Eu odiava fazer isso, mas não havia outro jeito. Saque, eu disse. Não sou assassino, então não poderia matá-lo a menos que ele estivesse com uma espada na mão. Mas MYR não era tão ético. Ele alcançou a pistola de rádio no quadril. Erro fatal. Cruzei o espaço entre nós em um único salto, e atravessei MYR. O inventor de cantou, no coração, sem nem esperar para limpar o sangue da minha lâmina. Corri para a sala menor. Ali estava o mecanismo mestre que mantinha 200.000 almas em cativeiro, a invenção horrível que tinha espalhado o limite do grande abismo com esqueletos em decomposição. Olhei ao redor e encontrei um pedaço pesado de metal, então fui atrás daquele monstro insensato com toda a força e entusiasmo que possuía. Em poucos minutos, estava uma confusão indescritível de partes tortas e quebradas, um desastre total. Rapidamente corri de volta para a sala seguinte, tirei a armadura e as armas de MYR de seu cadáver e removi as minhas. Então, do meu bolso, tirei o objeto que havia comprado na pequena loja. Era um pote do creme negro ébano com o qual as mulheres dos primogênitos costumam ocultar as imperfeições de suas peles lustrosas. Em 10 minutos eu estava tão negro quanto mais negro dos piratas negros que já quebrou uma concha. Viste o arnês e as armas de MYR, e exceto pelos meus olhos cinzentos, eu era um nobre dos primogênitos. Agora eu estava contente por MYR não ter estado no banquete, pois seu arnês me ajudaria a passar pelo palácio que saí dele, uma aprovação que eu não estava esperando com muito entusiasmo, pois eu vinha usando o arnês do mais comum dos guerreiros comuns, e duvidava muito que eles entrassem e saíssem do palácio tarde da noite sem serem questionados, e eu não tinha respostas. Passei pelo palácio sem encontrar ninguém, e quando me aproximei do portão, comecei a cambalear. Queria que pensassem que um convidado levemente embriagado estava saindo cedo. Segurei a respiração ao me aproximar dos guerreiros de guarda, mas eles apenas me saudaram respeitosamente, e eu saí para as avenidas de Canton. Meu plano era escalar a fachada do prédio do hangar, o que eu poderia ter feito por causa da profunda ornamentação de suas decorações, mas isso provavelmente teria significado uma luta com o guarda no telhado enquanto eu me equilibrava sobre a cornija. Agora, decidi tentar outro plano, se não menos arriscado. Caminhei direto até a entrada. Havia apenas um único guerreiro de guarda ali. Não dei atenção a ele, mas entrei com passos firmes. Ele hesitou, então me saudou, e eu continuei e subi a rampa. Ele tinha ficado impressionado com os esplêndidos adornos de MYR, o nobre. Meu maior obstáculo a superar agora era o guarda no telhado, onde eu não tinha dúvida de que encontraria vários guerreiros. Poderia ser difícil convencê-los de que até mesmo um nobre voaria sozinho a essa hora da noite, mas quando cheguei ao telhado,
não havia um único guerreiro à vista. Demorei apenas um momento para encontrar a aeronave que eu havia escolhido para a aventura quando estive lá antes, e só mais um momento para subir aos controles e ligar o motor suave e silencioso. A noite estava escura, nenhuma lua estava no céu, e por isso eu estava agradecido. Subi em uma espiral íngreme até ficar bem acima da cidade, então me encaminhei para a torre do palácio de Nastor, onde Lana de Gatol estava presa. O casco negro da máquina voadora me tornava invisível, eu tinha certeza, das avenidas abaixo em uma noite escura como esta, e cheguei à torre com toda a certeza de que todo o meu plano tinha dado certo com um sucesso incrível, mesmo apesar dos incidentes imprevistos que pareciam prestes a arruiná-la em seus estágios iniciais. À medida que me aproximava lentamente das janelas do apartamento de Lana, ouvi o grito abafado de uma mulher e a voz de um homem elevada em raiva. Um momento depois, a proa do meu navio tocou a parede logo abaixo da janela, e, segurando a linha da proa, saltei sobre o parapeito para dentro da sala, com a espada de MYR na mão. Do outro lado da sala, um homem estava forçando Lana de Gatol para trás, sobre um sofá. Ela desferia golpes contra ele, e ele a amaldiçoava. Chega! Gritei, e o homem soltou Lana e se virou para mim. Era Nastor, o Dator. Quem é você? Ele exigiu. O que está fazendo aqui? Eu sou John Carter, príncipe de Hélio. Respondi. E estou aqui para matá-lo. Ele já havia sacado a espada, e nossas espadas se cruzaram assim que falei. Talvez você se lembre melhor de mim como Dotar Sojat, o escravo que lhe custou 100.000 tampi. Eu disse, o príncipe que vai custar a sua vida. Ele começou a gritar por guardas, e eu ouvi o som de passos correndo, que pareciam vir por uma rampa do lado de fora da porta. Percebi que precisava terminar com Nastor rapidamente, mas ele se mostrou um espadachim melhor do que eu esperava, embora o confronto tenha rapidamente se transformado em uma corrida pelo quarto. O guarda estava se aproximando quando Lana correu para a porta e colocou um pesado ferrolho, e não um momento antes do necessário, pois quase imediatamente ouvi batidas na porta e os gritos dos guerreiros do lado de fora. Então tropecei em uma pele que havia caído do sofá durante a luta entre Lana e Nastor, e fui ao chão de costas. Instantaneamente, Nastor saltou sobre mim para me atravessar o coração. Minha espada estava apontada para ele, mas ele tinha toda a vantagem. Eu estava prestes a morrer. Somente a astúcia rápida de Lana me salvou. Ela saltou sobre Nastor pelas costas e agarrou seus tornozelos. Ele caiu de frente sobre mim, e minha espada atravessou seu coração, com 2 pés da lâmina saindo pelas suas costas. Foi preciso toda a minha força para retirá-la. Venha, Lana, eu disse. Para onde? Ela perguntou. O corredor está cheio de guerreiros. Para a janela, disse eu. Venha. Quando me virei em direção à janela, vi o fim da minha corda, que eu havia deixado cair durante a luta, desaparecer pela beirada do parapeito. Meu navio havia se afastado, e estávamos presos. Corri para a janela, a 25 pés de distância, e alguns pés abaixo do nível do parapeito, flutuava a fuga e a liberdade, flutuava a vida para Lana de Gatol, para Pandanche, para Jadan e para mim. Havia apenas uma esperança. Subi ao parapeito, medi novamente a distância com os olhos, e pulei. O fato de eu estar narrando esta aventura deve garantir a você que aterrissei no convés daquele avião. Um momento depois, ele estava novamente ao lado do parapeito, e Lana já estava a bordo. Pandanche, ela disse. O que aconteceu com ele? Parece cruel abandoná-lo ao seu destino. Pandanche teria sido o homem mais feliz do mundo se pudesse saber que o primeiro pensamento dela era por ele, mas eu sabia que as chances eram de que ela o desprezaria ou insultaria na primeira oportunidade que tivesse. As mulheres são peculiares desse jeito. Eu desci rapidamente em direção à praça. Para onde você está indo? Exigiu Lana. Você não tem medo de sermos capturados aí embaixo? Estou indo atrás de Pandanche, eu disse. E um momento depois pousei perto do palácio de Nastor, e 2 homens saíram correndo das sombras em direção à nave. Eram Pandanche e Jadan. Assim que eles subiram a bordo, eu me ergui rapidamente e me dirigi para Gatol. Eu podia sentir Pandanche me observando. Finalmente, ele não conseguiu mais se conter. Quem é você? Ele perguntou. E onde está John Carter? Agora sou MYR, o inventor. Eu disse. Há pouco tempo eu era Dotar Sojat, o escravo. Mas sempre sou John Carter. Estamos todos juntos novamente, ele disse. E vivos, mas por quanto tempo? Você esqueceu dos esqueletos na borda da fenda. Não precisa se preocupar. Eu o assegurei. O mecanismo que os colocou lá foi destruído. Ele se voltou para Lana. Lana de Gatol. Ele disse. Passamos por muito juntos.
e não se sabe o que o futuro nos reserva. Mais uma vez coloco meu coração aos seus pés. Você pode pegá-lo, disse Lana de Gatou. Estou cansada e quero dormir.